Fala galera, começando mais um episódio do Agulhadores Cast. Quem diria, nós quatro aqui reunidos mais uma vez aqui, ó, terceira semana seguida. E é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um aspecto muito importante aí para todos os acupunturistas. Os materiais aí, né? Diariamente eu recebo várias perguntas. Fábio, qual tipo de agulha eu devo começar a escolher? Com qual agulha você agulha? Isso aí com o Henrique também, né, Henrique? Com certeza. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá participando aí do podcast. Para vocês, boa tarde, bom finzinho de tarde, bom começo de noite, né? A gente tá gravando agora no finalzinho do dia. E é isso, a gente recebe muitas perguntas, né, Fábio? Eu acredito que os outros também, principalmente de acupunturistas que estão terminando o curso, se formando, não sabe com que vai começar, com que deixa de começar, materiais importantes. E aí a gente resolveu colocar essa temática aí no nosso podcast, que a gente vê que tem uma carência, né, com relação a isso. E até uma certa insegurança, às vezes, do acupunturista que está começando na prática, porque hoje em dia a gente vive um mercado de consumo, óbvio, né? A gente tá direto aí, propaganda no YouTube, propaganda não sei o quê. Então, com esse mercado, vamos dizer assim, da medicina chinesa, não é diferente, né? É toda hora a gente querendo vender agulha, a gente querendo, não, compra esse produto aqui que é o melhor que tem, compra aquele produto, de repente você fala, vou gastar tudo que eu tenho Mas e aí, de fato, o que eu vou usar? Então, acho que esse é o objetivo. Começa com essa 30 por 70 aqui. 0,30 por 70. Tipo pega o agulha ciático lá e vai agulhar o G4 do cara, né? Bem isso, cara. E aí, Alemão, qual agulha aí? Chega muita pergunta também pra você? Chega, cara. Esse assunto é um assunto bem importante, né? Porque de todos os recursos materiais que nós usamos aí no nosso atendimento, e é algo que demanda investimento, é fato, a gente tem que saber o que o mercado tem de melhor para oferecer pra gente, né? Porque o profissional, ele demanda isso, né? E é importante você conhecer as qualidades, os materiais, também valores, né? Tudo isso é importante. Existem alguns materiais que são de melhor qualidade, alguns que não são de uma qualidade não tão boa, né? Então é importante a gente trocar essa experiência pra galera, pra orientar o pessoal, né? Principalmente quem tá começando, qual o melhor caminho, começa a investir por onde, qual tipo de material é legal, mas esse aqui é muito barato, será que compensa? Acho que isso vai ser bem interessante. Vai ser uma discussão legal. Acontece contigo, Vinícius, pessoal? O pessoal traz essa questão, primeiramente. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Sempre com uma introdução periculosíssima aqui do meu amigo Fábio Fonseca. Fábio Fonseca. E geralmente essa pergunta chegava quando eu ministrava aulas em cursos regulares, no primeiro semestre. Finalzinho do primeiro semestre, inicinho de ambulatório, o pessoal começava a pintar essas dúvidas. E aí, o que eu preciso comprar? E geralmente vinham com uma lista gigantesca de querer comprar tudo que existe dentro do Amazon, dentro do Alibaba, né? Tudo. Então, vamos lá. Como diria Jack Stripador, vamos por partes, né? Existem certos materiais que são mais importantes, principalmente no início, e eu diria mais, para quem está começando ali, entrando em período de estágio, primeiro faça o seu estágio, veja que tipo de técnica te agrada mais, quais recursos te agrada mais, o que você mais se identifica, porque somente aí você vai perceber qual tipo de recurso você vai precisar dentro da sua clínica. Para não investir, né? Para você não investir, exato. Então, de repente, você compra uma coisa e você não se identifica com aquilo. Aí depois fica lá, jogada, né? Ou às vezes você compra uma coisa e não teve. Por exemplo, só um comentário, eletroacupuntura. Você muitas vezes vai precisar de um entendimento sobre aquele equipamento que você comprou. E às vezes um curso generalista de eletro não vai atender às suas necessidades, porque cada equipamento tem recursos diferentes, ele demanda um conhecimento diferenciado e por aí vai. Então acredito que essa discussão nossa vai nos levar a perceber que certas coisas são mais importantes do que outras, que dependendo do estilo de cada um, você vai ter mais materiais associados a uma questão, às vezes agulhas mais... gosto de acupuntura coreana. Agulhas mais grossas. Gosto de acupuntura japonesa? Agulhas mais finas. E assim vai. Só voltando para os tempos pré-ginásticos. Quando eu comecei, né, o pessoal tinha
tinha pouca... Não tinha quase fabricante de agulha aqui no Brasil, né? Então, assim, não é que o pessoal tinha desculpa, mas tinha um motivo que hoje não tem mais pra dar aquele tubinho pro paciente, tá? Aquele tubinho sim. e voltar com a agulha. Pessoal, Clássico. se atente a isso aí, ó. Isso aí não pode. Hoje é inconcebível uma profissional. coisa dessa. E acontece ainda, né? Acontece. 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 Muitos relatos que isso ainda acontece, de chegar com... Ah, mas ele disse que essas são as minhas agulhas. E ainda acha legal, né? Tipo, ganhei, essas são as minhas, né? Vamos lá, né? A agulha, se a gente for ver uma, custa centavos. Centavos, né? E hoje tem vários fabricantes, não tem desculpa que tem dificuldade de achar agulha, né? Antigamente poderia até, igual eu falei, não era uma desculpa, mas poderia até passar. De uns 10 anos pra cá não tem isso, né? E hoje com a as internet, você precisam ser descartáveis. É Exatamente. material de uso único e descartável, né? E quando se trata de agulha, de acupuntura, se a gente entrar, por exemplo, lá no banco de dados da Anvisa, que é um produto para a saúde, então ele demanda registro junto ao Ministério da Saúde, você tem vários importadores licenciados que registram agulha, trazem material de fora. Você tem fábrica aqui no Brasil hoje em dia que produz o material em situação regular. Então existe hoje uma variedade de fornecedores, de importadores que conseguem oferecer um material de qualidade pra gente, né? Então esse lance, eu vou utilizar agulha, vou colocar num tubinho de ensaio e depois eu vou retornar nos próximos atendimentos com as minhas agulhas. Primeiro que é material de uso único e descartável. vai perder o fio. Vai perder o fio. Corte, né? E quando se trata de legislação em saúde, você tem legislações RDC específicas que falam a respeito de gerenciamento de resíduos gerados em serviços de saúde, né? E não é dessa forma que o material... Na verdade, a agulha não é nem reprocessado. Material de uso único, descartável, né? Na China, se eu não me engano, existe o processo de reprocessamento de agulhas, né? Tem... Não sei como é o processo de esterilização, se é por autoclavação, não sei qual a metodologia que é, mas aqui é uso único e descartável. E convenhamos, o material ele é barato. Né? E imagina o risco de infecção. Porque, beleza, colocou no tubo ali, mas aquele tubo também não é estéreo. Cara, e os tubinhos, eu lembro que o pessoal vinha com os tubinhos assim, ó, que a tampa era tipo de uma rolha e no fundo tinha um formolzinho. Como se aquele formol fosse servir pra alguma coisa. Um algodãozinho também. Um algodãozinho. Não dá pra brincar com uma coisa dessa, não dá. Então, assim, pessoal, reafirmando aí o nosso compromisso, tá? Que não temos rabo preso com ninguém. Pessoal, tanto o acupunturista ou o paciente não aceitem esse tipo de conduta, tá? Vem com um tubinho, fala, ó, não aceita isso, cara. Denuncia, sei lá, não... Oriente, né? Oriente a pessoa, oriente, não sei. Agora, posso fazer uma pergunta? Claro. Vamos lá. Um dos motivos da angústia é justamente ter mais escolhas, né? Exato. Então, antigamente Verdade. você tinha uma opção só de agulha, comprava aquela, fácil. Então, É igual a gente no Netflix, né? Você perde 2 horas escolhendo alguma coisa, quando escolhe, dorme em 5 minutos, né? É assim. ou é ruim. Ou é ruim. O agulha é bem mais ou menos isso, né? Então, agora a gente tem uma porção de marcas no mercado, marcas que às vezes são boas em um padrão de agulha, mas em outras não são. Então isso pode acontecer, não é porque ela é boa num tamanho de agulha que ela é boa em todas as outras. Então aí nasce aquela angústia. E aí, qual caminho, qual agulha eu devo escolher? Então eu vou começar com a pergunta. Qual agulha vocês gostam de usar? Marca. Marca. A gente vai falar sobre marca mesmo? Vamos falar sobre marca? Mas nós não temos o rabo Rabo preso. preso. com É ninguém. coisa de preferência, é uma A preferência. gente não é patrocinado, né, E gente? não é Estamos porque a gente começando. gosta mais de uma, que não significa que as outras não sejam boas. Se alguma Significa que marca a gente gosta mais de uma. Se alguma marca quiser ajudar a gente também, né? Fica aí à vontade, né? Entra em contato Se aí. quiser patrocinar a gente, tudo bem, mas saiba que se for ruim, a gente vai falar. Se for bom, a gente vai falar também. Mas vamos lá, ó. Pessoal, Não seremos patrocinados, resumindo. Não seremos patrocinados. eu vejo que algumas marcas, assim, antigamente, igual uma que eu uso muito hoje, a Complementar. Mas a Complementar antigamente não era muito boa. E eu tive uma mudança, assim, principalmente eu vi uma evolução. Eles aprimoraram o produto dele. Então eu uso muito a Complementar. Qual tamanho? 25 por 30 e 25 por 25. Tá? E eu vejo uma qualidade melhor nas agulhas coloridas deles.
com cabo colorido, eu não sei. O cabo de metal Tradicional. o tradicional não é a mesma coisa, tá? Eu senti, então sempre eu dou preferência para comprar pela agulha colorida, tá? Que eu vejo que o corte vai mais comparação que eu fiz, tá? Então fica aí um recado pro pessoal da Complementar aí, ó, para eles o que tem de diferente aí. Tá. Na prática clínica E- acaba vendo, né, a diferença. E o tamanho 25 por 25 ou 25 por 30 ou 25 por 40. Tá. Agora eu queria saber o Eu- Henricão. Tamanho de agulha é uma coisa. Tamanho de agulha não, né? Marcas de agulhas é uma coisa muito pessoal, né? Mas o grande objetivo do episódio de hoje é a gente falar mais sobre isso pra esclarecer para o acupunturista. Mas eu, particularmente, quando eu comecei, acho que eu comecei no mesmo caminho de todos, né? Usando Dong Bang, né? É chamado de DBC até lá fora, né? Porém, eu fui deixando aos poucos, né? Porque a agulha foi ficando um pouquinho mais cara. Mais tal, salgada? né? Aí eu fui deixando. E hoje em dia eu utilizo mais as agulhas da BK, né? Eu acho muito boas. E eu gosto também da... Eu gosto de três, na realidade. BK, eu gosto da Tony, né? O Tony igual do Sucrilhos. Né? E o pessoal achava que era do Sucrilhos quando eu expliquei isso aí. E a Gold. Eu gosto dessas três marcas, né? Então eu vario entre elas. Quando eu comecei a praticar com a acupuntura japonesa, aí voltando aos tempos nem tão antigos, mas até 5 anos atrás, mais ou menos, a menor espessura de agulha que a gente tinha aqui no Brasil era de 0,20. Então 20 por 30, 20 por 40. Espessuras menores a gente encontrava com agulhas de Coriô, né? O pessoal que fazia Coriô, aí tinha agulhas com espessura menores, mas a agulha tinha um comprimento muito curto, né? E aí, gente, quando aparecia às vezes em cursos internacionais, né? Pra quem trabalha com acupuntura japonesa sabe, o cara chegava com um kit de agulha lá de fora, com agulha de 0,14, 0,16. Cara, aquilo ali era tipo assim, você vê uma Ferrari, você vê uma Porsche, você nunca viu na vida. O acupunturista ficava assim, polvoroso, cara. Falava, nossa, como diz o Vinícius, nossa, olha essa agulha, não é possível. Aí, cara, a gente ficava assim, porque a sensação era muito menor, provocava bem menos reação do paciente. E assim, começou a aparecer de coisa de 5 anos pra cá, se eu não me engano foi com a Gold, com a agulha de 0,18. E aí, gente, com o pessoal da galera da acupuntura japonesa é assim, um vai ligando pro outro, né? Fala, vai naquela loja que tem 0,18. Aí o cara já vai, zero estoque, entendeu? Não, pega pouco, deixa pouco pra mim, entendeu? Então, assim, comecei a pegar 0,18. Então, aos poucos, conforme foi crescendo a demanda, eles foram adquirindo outras espessuras de agulha. Então, hoje a gente tem 20, tem 0,18, 0,16 e já tenho visto agulhas de 0,14 aqui no Brasil, né, da BK. Né, então, agradeço aí. E agradeço ao público, a demanda, né? O pessoal que Se não tá houvesse... praticando, tá usando esse tipo de agulhas. Então, assim, não só serve para acupuntura japonesa. Então, por exemplo, você vai tratar uma criança. Se você tem uma agulha de 0,14, mesmo que você utilize a prática chinesa, poxa, é muito mais confortável, não é verdade? Do que usar uma de 25, né? Então, assim, hoje tem melhorado muito. Então, eu utilizo espessuras diferentes de agulhas, né? Acho que a gente vai entrar ainda nesse consenso. Mas eu prezo por essas 3 marcas, né? Então, entre a BK, a Gold e a Tony. Né? E você, Leandro? Cara, ultimamente, minha maior demanda é Gold, né? Mas eu gosto muito da Gold, gosto muito da Dux, gosto muito da Dong Bang, também são agulhas de qualidade. Mas em relação à agulha, principalmente para você que tá começando agora, a gente tem que ficar atento a alguns detalhes, né? Quando a gente vai buscar material, vai buscar esse tipo de recurso, a gente tem que fazer a qualificação dos fornecedores e a qualificação dos nossos materiais também, né? E é fato, tudo tem um custo, né? Às vezes você vai comprar agulha no varejo, principalmente usando esses aplicativos lá da China, Xing Ling, é claro que você vai encontrar agulhas mais baratas. Mais baratas, E né? até eu sei onde vai chegar. Exato, mais acessível, mas tem que tomar cuidado, porque agulha é considerado produto para a saúde
e produto para a saúde, de acordo com a Lei 6360 de 1976, ele tem que ter registro junto à Anvisa, né? Então, o cara que está comercializando a agulha aqui no varejo ou no comércio atacadista, o cara que está em situação regular, ele está adquirindo um produto que foi submetido a uma análise e ele tem um registro junto ao órgão regulamentador. Muitas vezes a empresa, para trazer isso, ela precisa de AF, ela tem que ter uma licença para importação, e isso tem um custo que é repassado. Ô, Leandro, né? mas assim, a agulha que o cara faz isso, é a mesma que vende vai no AliExpress, Cara, que o cara vende na loja dele. esse é um ponto bem importante. Por exemplo, se você entrar no AliExpress hoje em dia, você consegue comprar agulha sem registro. Uhum. Né? Você consegue importá-la da China, beleza, a agulha chega. E, por exemplo, muitas vezes a mesma agulha que você está comprando lá, você tem a agulha aqui, onde o detentor do registro, né, uma empresa devidamente constituída, licenciada, ele submete isso à apreciação da Anvisa e traz essa agulha registrada. O mesmo material. Qual a grande diferença aí? Vamos pensar, por exemplo, colocar uma situação hipotética aqui, né? Que pode acontecer. Você tá lá na sua clínica de acupuntura, prestando serviço, e de repente você sofre uma fiscalização de qualquer órgão fiscalizador. Vamos supor que chega a CVS, chega a Vigilância Sanitária lá. O fiscal ele vai olhar os materiais que você está utilizando. E se porventura você está fazendo uso de um material que não tem registro junto à Anvisa, de certa forma, você está cometendo uma irregularidade sanitária, né? Porque você, como prestador de serviço, você tem essa responsabilidade solidária, digamos assim. Você tem um compromisso de qualificar os seus fornecedores e utilizar um material que está em situação regular, né? Então, o que pode pegar é isso. Mas acontece, por exemplo, você compra agulha no AliExpress, às vezes você encontra a mesma agulha aqui com um preço diferente, só que a agulha tem um registro, né? Junto à Anvisa. Então, ela está numa situação regular. Tá Tá legalizada, digamos assim, né? Não é chegar, por exemplo, vou trazer agulha e vou colocar à disposição para venda no varejo. Não é assim. Tem um processo. Tem todo um processo. Até porque, se der algum problema, há quem recorrer. Exato, Se ela não tem registro nenhum, você vai falar com quem? exato. Quero saber as existe marcas algo... aí do Vinícius aí. Eu sou uma pessoa que detesta mudança, mas eu fui obrigado uma vez a mudar. Eu gostava da Dongbang, eu gostava da Dux e tal. E aí chegaram, não vai ter mais essas pra agulhar, agora vai ser Gold. E que mudança agradável. Boa, né? Muito boa, eu adorei. E assim, de novo, é uma questão de preferência. Eu gosto dela porque o cabo dela é comprido. Então, eu tenho a mão comprida. Pra mim é melhor. Dá uma pegada melhor na agulha. Sinto mais confortável. As demais agulhas, elas têm um cabo menorzinho. É verdade. Outra coisa que eu sempre reparei, entre o cabo e o corpo da agulha, eu gosto de dar uma balançadinha assim, pra fazer um teste. Algumas eu sinto muito solta. E ali é o ponto mais frágil da agulha. Se ela for quebrar, provavelmente ela vai quebrar ali. A da Gold é muito dura ali, muito resistente. Então, por isso também é outro ponto positivo que eu gosto dela. E em relação, em relação às agulhas, você falou um detalhe importante aí, né? Que se você faz a sua qualificação, você vai lá, pega na agulha, Tem algumas coisinhas. faz o seu teste de resistência que você padronizou, que você instituiu. Em alguma situação, já aconteceu de quebrar a agulha? Não em paciente, mas nessas brincadeiras de testar e quebrar. E em paciente, já aconteceu com vocês? De pegar uma agulha mais porcaria, perdão da palavra, Pode falar. e quebrar. Já aconteceu muito de ficar presa no paciente, Presa, né? Presa no paciente. E assim, e aí é um bom teste de qualidade. É. Porque se ela tá presa, ela pode quebrar. Ela pode quebrar, o cabinho pode É. sair. E o acupunturista precisa ter ali a técnica para tirar a agulha, né? Uma técnica apurada. É. Já aconteceu o caso de ambulatório, a paciente sofria de espasmos. Então os agulhamentos sempre devem ser, no caso dela, superficiais, porque em um eventual espasmo, numa agulha mais profunda, Sim. haverá uma contratura interna e a agulha pode entortar, pode ficar presa lá dentro, e foi o que acabou acontecendo. A agulha ficou demasiadamente presa. Então puxava, muito arriscado quebrar o cabo da agulha e a agulha ficar presa. Se ainda tem uma ponta para fora, ainda há esperança. Mas se ela ficar completamente lá dentro, só cirurgia para arrancar. Ficou submersa. Exato, acabou. Já era. Então, no caso dela, começou primeiro, vamos tentar fazer a técnica mais tradicional. Dar uma pinicada com outra agulha próximo e puxa ao mesmo tempo.
Não funcionou. Vamos para a próxima técnica, moxa. A moxa gera calor, vasodilatação, a tendência de relaxar ali e conseguir tirar. Também não resolveu. Então a gente fez técnica de oposição. Fez a mesma penicada no mesmo ponto do outro lado e puxou. Aí sim, a agulha saiu. Então levou algum tempinho pra gente conseguir retirar essa agulha. Os espasmos dela eram bem severos. O acupunturista iniciante tem que sempre tomar cuidado com isso aí. Agulhar muito profundo, né? E depois aí vai acontecer do paciente mexer a perna Exato. ou fazer alguma coisa, pode entortar um pouco a agulha ali. Sim. Quantas- Essa agulha Que saiu torta. acontece, não é novidade pra ninguém aqui. A gente já começou, tem muitos anos de prática. Quantas vezes a agulha já saiu um pouco torta, já, Sim. né? Porque o paciente mexeu Mexeu. lá. Então isso aí pode acontecer. Principalmente técnica de transfixação. Acho que o Henrique acho que é mais tranquilo com relação a isso, porque ele agulha japonesa. né, mas- Comigo não é difícil acontecer. Comigo é difícil acontecer, né? Mas eu tomo todo esse cuidado. Todo esse cuidado, desde Mas já sempre. vivenciou, porque fez primeiro. Já vivenciei. Já vivenciei e já vi a agulha presa, igual você comentou, né? Mas eu tomo Manter a muito calma. cuidado com isso por conta justamente da agulha ser mais fina, né? E ela e acontece isso aí, de ter esse problema. Sim. Você já pegou casos assim também? Acontece às vezes. Por exemplo, quando a gente pensa em... A gente tá falando de qualificação, né? Mas, por exemplo, na concepção de vocês, né? Assim, para reprovar um material, para você falar, tipo, não gostei dessa agulha, não vou utilizar, sai fora. Qual o principal critério? O que para vocês é crucial Genial. para desqualificar, por exemplo, um fornecedor? Falar, não quero trabalhar com esse cara. Qual que é o fator determinador? Fio. Fio. Para mim é resistência. Quebrar a resistência da pele. Exato. A inserção, né? Essa questão da inserção pra ver como que ela O Fábio vai. falou E um assim, termo mais técnica, inserção. A inserção. A inser- Fábio Fonseca. A inserção da agulha, Entendeu? como é que ela vai. A questão do corte ultrapassado, Exato. né? E mais do que isso, é a constância da qualidade. Porque às vezes você pega que tem um pacote bom, aí você pega o outro e vem um pacote mais ou menos, aí o outro é bom, mais ou menos. É. Então não tem uma... né, Padrão. um padrão. Não tem uma ISO O 9000 lote ali. é né? bom. Então, isso também é outra coisa a reparar. Mas é o fio. Acho que é o corte mesmo. Como o Leandro disse, tem que ser igual manteiga, né, Que Leandro? traga uma manteiga. Acho que isso é unânime, né? Vai que nem manteiga. É unânime, certeza. Ó, eu trabalho menos com inserção chinesa. Eu uso mais o mandril e tal. Então, pra mim, o critério primeiro, quando eu faço a primeira batida na agulha, pra quem trabalha com mandril, a primeira batida na agulha, você perceber justamente que essa inserção ela foi adequada, entendeu? Por exemplo, tem aqui esse copo, tem esse tanto de agulha, a gente bate e ela não inseriu facilmente, tipo, você bateu, ela tá lá presa ainda, tá assim no mesmo nível, tipo, eu bati, ela não fez nada. Cara, isso aí já dá um sinal de... Ou a pessoa tem um nódulo muito tenso, né? Sim. Muscular, vamos dizer assim, né? Um ponto muito tenso, ou o corte da agulha não favorece em nada. Às ve- Não favorece nada. Tem Então, agulha que é tão ruim que você já coloca na hora que você vai, ela já entorta. a não entra. inserção agora... E às Ela vezes nem até torta uma já, cara. aspereza na hora da manipulação. Isso. É. Também tem algumas agulhas, parece que tem rebarba. É. É claro que deve ser microscópico o negócio, mas quando você vai fazer uma eu gosto de estimular a pistonagem, mas também faço muita rotação. Então tá lá rotacionando, você sente que tá raspando o tecido, aí já fala, putz, isso aqui eu não quero. Eu olhando pra cara do alemão aqui, o alemão, eu falando, aquela que você já coloca, já entorta antes de entrar. Nossa, velho. Fazer salto com vara, com agulha? Cara, e assim, é muito louco, né? Porque tem gente que fala que não existe agulha ruim. Ah, tá. É a mão do acupunturista. Já ouvi isso. Né? Não vou falar onde eu ouvi, mas, por exemplo, uma vez eu tava participando de uma prática ambulatorial, né? O cara, o cara detém o registro do instrumento, né? Comprou e disponibilizou para uso. E, pô, acho que o melhor termômetro para qualificar o material, né? Pra falar se é bom ou se é ruim, é o cara que tá na rotina que usa todo dia, a dia. né? E eu vi isso, cara. Não é a agulha que é ruim. É a mão do acupunturista que não tá devidamente treinado, não é tão boa. Porque se você quebrar a resistência da pele com essa agulha aí,
você vai quebrar com qualquer uma. Não, existe então- agulha ruim, cara. Então quer dizer que se eu andar bem de Fusca, na hora que eu pegar uma Ferrari, alguém me segura. Tanto que uma vez eu falei pro cara, tá, mas faz a inserção com essa agulha aí, então. O cara foi lá e... Não, nada, né? A apesar agulha de, entortando, mas de ter tem um- agulha ruim. Sim. Apesar de ter um fundo de, ok, se eu conseguir fazer com uma coisa ruim, ó, eu vou conseguir fazer. Mas eu não vou usar algo ruim como material de trabalho. Exato. O meu material de trabalho ele tem que ser de alta qualidade. Porque, né? Pô. E outra, o cara sabe agulhar com essa agulha. Eu troco a agulha, ele a desaprendeu? Não. Não Ele tava existe. fazendo. Não existe isso, né? Exatamente. Existe material bom e material ruim, como tudo, né? Tem caneta boa, caneta ruim, tem um copo bom, um copo ruim. Né? E eu acho, o Leandro até expressou essa situação, e eu vivenciei isso aí também em sala de aula, né? Por exemplo, quando eu dou curso e tal, eu sempre falo, ó, eu trabalho com mandril, mas ninguém é obrigado, né? Se você já trabalha com técnica chinesa, você vai executar um agulhamento que você tem já destreza, né? E aí eu tava com agulhas um pouco mais finas. E a pessoa insistiu em efetuar o agulhamento sem o mandril, né? Não, eu gosto de, não, tudo bem, pode fazer o agulhamento sem o mandril e tal. Só que acontece, quanto mais o diâmetro, né, da agulha vai ficando mais fininho, uma agulha de 0,16 e 0,14, qual que é a grande diferença, né? Entre a agulha de 0,25, a de 30, mais chinesa? A agulha ela fica menos dura. O que é menos dura? Por exemplo, eu tô fazendo um agulhamento. Vamos supor que eu cheguei numa parte óssea do corpo. Sei lá, tô agulhando o joelho, por exemplo. Aí eu, atingi o osso. Cara, se eu atingo o osso com uma agulha de 30, é só uma vez. O paciente não vai deixar nunca mais. Entendeu? É uma chance. Com uma agulha de 16, de 18, quando eu bato no osso, o que ela faz? A agulha faz assim, ó. Né? Porque ela é mole. Ela vai envergar. Ela é mole. Ela enverga. Entendeu? Por isso que a inserção é com cuidado. Mesmo uma agulha mais fina. Né? Corre todos esses riscos. De Aí quebrar. sim é um bom treinamento. Exato. Aí você pode falar, se você pegar uma agulha mais Agora- fina, é mais complicado. Agora, olha que interessante. Se a pessoa pega uma agulha muito fina e às vezes quer fazer uma inserção numa região muito dura do corpo, um nódulo de tensão, ponto AX muito forte, acontece isso que o Leandro expressou. Colocar a agulha e a agulha ela não entrou legal. Só como ela é mais mole, ela sendo mais mole, o praticante tem que fazer mais força. Consequentemente, o paciente sente mais, Vai. né? Porque você tá querendo inserir, fazendo força desnecessária, porque a agulha ela tá mole. Ou seja, você tem que ir com uma outra abordagem. Por isso que é importante a gente saber calibrar a espessura de agulha que a gente já trabalha com o nível de força. Sim. É o que o Vinícius pontuou. Tem material bom e material ruim. Não quer dizer que o seu nível de força é o mesmo. A gente tem o mesmo tipo de... Quer dizer, cada um tem uma forma de agulhar, porém, por exemplo, você já tem uma força que você já tá acostumado. Sim. A sua memória muscular para agulhar, você já Exato. sabe, cara. Né? Não é que você desaprendeu. É igual uma embreagem. Trocou o carro, você vai ter que acostumar com aquela embreagem. Mas é coisa de 2 minutinhos, opa, pegou. Essa aqui é mais em cima. Entendeu? Agora, a qualidade influencia completamente. Completamente. Exato. Porque E ao contrário é verdade. Você tá acostumado com uma agulha ruim de entrar, dura. Você pegou uma boa, você vai botar força demais e vai perfurar muito rápido. Exatamente. Eu acho que isso faz todo sentido, cara. De você saber escolher a espessura de agulhas que você vai trabalhar e pensar no material. O Vinícius pontuou o negócio do cabo. Isso é verdade. A agulha da Tony também, ela tem... Não sei se você já usou a Tony. Ela tem um cabo bem largão. Então, pra quem gosta de agulhamento, faz agulhamento chinês igual vocês, poxa, é maravilhoso, né? A Gold já é mais... A BK é mais curtinha mesmo. Ah. Agora, pessoal... Peraí, o alemão não falou da espessura. Qual que você usa? 25, espessuras. 25, 30 e 25, 40. Sempre. Agora, pessoal, comenta aí qual agulha que você usa, o tamanho, a marca. Se quiser meter pau também na marca da agulha, o canal aqui é direto. Ratinho! Pode falar aí. Você usa mais qual, Vinícius, de espessura? Eu gosto de 25, 30, 25, 40. São as que eu mais uso, né? Igual o alemão. Só que quando eu vou fazer minha SIT, eu vou usar uma agulha um pouquinho mais grossa. Tá? Então é um pouquinho mais grossa por conta Mais que vai ter a forte. movimentação do paciente. Então essa agulha precisa ser um pouquinho mais grossa para ter a resistência na hora de fazer as movimentações. Tipo de 30. De 30 mesmo. 30 é uma ideal, tá? Legal. O Roin, né, da acupuntura coreana, que ele desenvolveu essa técnica de movimento, ele gostava de usar essas agulhas mais grossas, até um pouco mais, mas eu não, acho que tá Tem aqui, né? E tem aqui, não tem? Vai tendo um limite. Não, Tem um limite? É, Eu lá sei fora agora tem o mais máximo. grossas, lá fora tem mais Limite grossas. 0,30, Então, por aí. E aí,
ele gostava de usar muito essas agulhas mais grossas na parte muscular, né? Pra fazer essas movimentações e no rotor. O ator, legal, Rotor. legal, legal. E você, Fabão, qual que você usa mais? de Ah, espessura? assim, entre a 0,25, igual eu falei, 25 por 25, 0,25 por 30 e o 0,20 também, 0,20 por 25. Por causa No do ocular, olho, né? Na questão do olho, 0,20 por 25, dependendo, eu vejo a constituição do paciente também, como que ele, Boa. como que tá a área lá, como que tá. Se o paciente tem uma deficiência muito do baço mesmo, às vezes eu até evito de agulhar a região muito A vascularizada. pálpebra, você muda a agulha pra pálpebra? 0,25. 25? Isso. Mas a 25 por 25, que ela é mais curtinha. Isso. Pode ser, Essas de comprimento 25 é por conta da... mas eu uso a 0,25 por 30 também. Também. Dá pra usar. Aí eu falo, depende muito da constituição do paciente, da pressão intraocular que a gente... Você vai adaptar. Tudo isso aí na acupuntura oftalmológica, a gente vê quando o paciente tem uma pressão intraocular muito alta, é um pouco mais difícil de agulhar. Quando a pressão intraocular é mais baixa, é mais fácil a agulha entra mais fácil. Tem todos esses detalhes aí que eu já tô acostumado a ver na prática clínica. Já. Entendi. E já pega a Repara. agulha mais adequada. Isso. Entendi. Beleza. Eu trabalho mais com a 18 por 40, né? 16 por 30 também eu uso bastante. No começo eu usava, quando não tinha essas agulhas, eu usava tudo 0,20, né? 20 por 30, 20 por 40. Aí começou a ter as menores, eu comecei a usar 18 por 40 e 16 por 30. E eu acho muito legal a gente ter essas diferenças de comprimento, porque fica até uma dica aí para quem tá acompanhando de início, porque ajuda você a mensurar a sua profundidade de agulhamento, né? Sim. Então, por exemplo, você vai agulhar as costas do paciente, a região dorsal, você não está muito confiante ainda. Então, em vez de você usar uma de 18 por uma 40, por exemplo, você usa uma de 30. Por quê? Você pensa em tsum, né? Ah, quero inserir um tsum. Você já sabe que é mais ou menos metade da agulha, né? Porque a gente sabe que, não, mas um tsum é o polegar, vai ter toda aquela discussão, mas a gente sabe que um tsum não é isso, e um tsum também não é um palito de dente, né? Então, É uma média, né? é uma média. Então, assim, a de 30 vai te dar mais segurança. Então, pra você começar, você pode usar uma de 30, depois uma de 40, né? Eu quero até compartilhar uma revolta. Até porque o Tissum não é nem o do próprio paciente. Porque, por exemplo, o da cabeça, daqui até aqui, é 9. Você não vai encontrar ninguém que tem uma testa de 9 Tissum associada à própria mão. Não tem ninguém. Ó, 3, 9. Ó, quanta cabeça falta pra mim chegar. Só o aí na- Shenlong, né, cara? Não chega. Então é proporcional, né? Não é uma coisa... Não tem um padrão, né? Não é como transferir polegada pra centímetro e tal, que é uma coisa precisa. É mais ou Mais ou menos. menos. Hoje, É isso com mesmo. a prática clínica, você já, só de olhar o paciente, você olhar a mão dele, né? Você olha pra mão. A estrutura do corpo. A estrutura É. do corpo, você já sabe mais ou menos. E você vai dividindo. Vai Não é o dividindo último ali. recurso que você vai acabar Exatamente. utilizando. Então, por isso que é legal você ir mensurar 30, 40, por exemplo, agulhas mais... Se quer aprofundar um pouquinho mais, você vai usar uma de 40. Até de 50 é legal, né? Eu tenho algumas de 50, mas na maioria dos casos uso de 40. E eu uso também agulhas de maiores, né? Eu Pra uso 70. de 25 por 75. Eu queria Né? até tocar O nesse Vinícius assunto. quando- O Vinícius falou da pálpebra, eu esqueci de falar. Quando a pessoa tem pitose e cai a pálpebra, eu uso a 18, 0,18. Ah, Tá? Não uso aí aí troca. tem até umas fotos que eu coloco aqui, ó. Uhum. Então é bem fininha, 0,18 ali você pega É mais tranquilo, e né? vai pro colocando paciente. assim. Uhum. Então a 0,18 dá pra usar nos casos de pitose aí. Legal. O Vinícius queria falar de ciático. Das aí, né? agulhas de então... Não, é porque é pra trazer aquilo que você falou. Eu tenho que olhar a constituição do paciente. Porque você falou de agulha de 75? 75 se atravessa meu corpo. Então, eu não tenho um glúteo pra isso. Exatamente. Então exatamente. vai olhar a constituição do paciente, né? Exatamente. Então depende de cada um. Exatamente. Ó, eu uso de 25 por 75 da Gold, né? Muitas pessoas não conheciam esse tamanho de agulha, que tinha de 25. A pessoa comprava geralmente a de 30, né? Pra fazer, principalmente VB30, a galera que gosta de pegar o VB30 usa de 30. Mas, cara, dá uma diferença absurda se usar de 25, viu? 25 por 75, muito mais confortável. Muito né? mais mole, né? É. Claro. Mas, cara, muito mais confortável pro paciente. E o que o Vinícius pontuou é verdade. Por exemplo,
quando às vezes eu vou agulhar quadrado lombar de paciente, o paciente já é mais obeso, né? Mais largo, às vezes eu uso até mais que 75, Sim. a de 90. Aquela AVB, A de 90. a de 30 que você tem que fazer, você pega aqui a pele do paciente, Sim, você tem sim. que até abrir um pouquinho É, assim, ó, e vai, estica a pele do paciente e vai colocando assim, ó. Pega com algodão aqui Isso. e manda brava. Porque se a gente pega paciente que tem muito tecido adiposo assim, você pega uma 25 por 30, Você não vai faz chegar. nem cócega. O cara vai Por falar, outro lado, com 25, 30 você faz em mim fácil. Exatamente. E é importante, acho que o acupunturista entender isso, principalmente o iniciante, assim, né? Exato. Às vezes tem essa ideia, não, agulha lá, a profundidade tá escrito lá no Atlas, tantos, tsum, sei lá. O que também merece um debate. Merecia um debate. Porque É, isso variou muito ao longo do tempo. Então, por exemplo, tem clássicos que eles estão muito mais associados à japonesa do que à chinesa, para comparados com hoje. Então, por exemplo, o clássico de sistematizado de acupuntura e mochibustão, um dos primeiros, né? Agulhamento do joelho do pé, média, 0,1 tsum. Pô, tá muito mais para japonês do que a gente faz hoje em dia. Superficial. Os canais yin e yang da mão não podem ser perfurados mais do que 0,2 tsuns. Então, de novo, é bem super. Aí você avança no tempo, vai mudando essas profundidades. Aí, como você mencionou no último podcast, Japão e China já não tinham boas relações. Aí cada um foi pegando um jeitão diferente. isso aí dá um debate mesmo aí, ó, um tema, Porque você vai encontrar profundidades, a ó, profundidade diferentes dos em tudo que é lugar. Não, e na prática, por exemplo, quando a gente vai colocar, por exemplo, a pessoa tem muita gordura na região, quando a gente agulha região de gordura, você percebe que você não tá agulhando um nada ali, né? Porque não é uma musculatura. Exato. Vai E igual tem, manteiga. às vezes tem, vai igual manteiga e fica ali, ó. tem Aí, resistência. justamente isso, não tem resistência alguma. Então é importante a gente tentar achar essa resistência. Pelo menos na minha prática eu tento Um ver ponto. isso, E a né? obtenção do Ti. Um ponto que vai- todo mundo, acho que, sempre pergunta quando dava aula, o baço 15. Porque o baço 15 é aquela, vai muito pela constituição do paciente. E você tem que averiguar ali é mais ou menos a Linha do mamilo com o umbigo. do paciente ali, né? Não no Com o umbigo. Pega o mamilo, o umbigo ali, então vai dar referência. Porque tem paciente que tem um tecido adiposo, né? É um pouquinho mais gordinho, né? Que você vai ver. Você vai precisar aprofundar um pouquinho mais pra alcançar o Ti. Então, é muito personalité, como você fala. Totalmente. E, tipo, tem coisas que vão entrar tanto específico. Por exemplo, tem livros que vão falar, ó, VV20 é 0,8, mas se for pra tirar vento, 1,2. Cara, como é que você percebeu isso? Então vai entrando muito no detalhe, muito específico, e a gente vai percebendo que vai variar bastante de paciente para paciente. E o que eu venho notando é que cada vez mais em atlas atuais, os agulhamentos vão ficando cada vez mais superficiais. Então, por exemplo, o Ruatô, que antes ali na lombar ia até 1,5, dependendo da referência, hoje está em 0,3, 0,5. Então tá subindo. Cara, em 2011, nos tempos pré-dinásticos aí, eu fiz um curso com o Sionô, né? Sim. E de técnica de agulhamento. Aí ele falou, vamos agulhar os Beixu e o vaso governador, né? Meu, VG14, cara, sem dó. Vai lá, Entrou. pega uma 25 aí, 25 por 40 e E foi. Tudo. eu fiz o curso dele. Só que a gente vê essa questão, né? Os Atlas hoje, Claudia Fox, eles vão colocando mais nível superficial mesmo. Mas tem que tomar o cuidado mesmo, né? Porque o pessoal que tá começando tem que conhecer ali as regiões, né? Exato. Vai devagar, não vai. Até porque tem que ter um coeficiente. Eu tinha um chefe que ele falava, desculpa a palavra, coeficiente de cagaço. Tem que Isso ter é uma verdade. zona de segurança para a Tem, pessoa sim. poder trabalhar até pegar confiança e saber bem de anatomia para saber até onde dá para chegar, quais pontos dá para aprofundar, quais não dá e assim vai. Bom, Perfeito. Um outro tópico que eu acho que a gente pode falar, acho que além das agulhas, Uhum. é o par, né? Mocha bustão. Sim, mocha. só Bustão. para que a gente acabou pulando. Vocês usam outros modelos de agulha? Tipo, você deve usar bastante apalpador na japonesa. Ah, sim. Eu uso Teishin, né? Que a gente fala, que é aquela agulha que o pessoal chama de apalpador aqui, mas pra cultura japonesa a gente classifica como agulha, uma das 9 agulhas. Sim. Eu uso sim. Né? Somente em Shonishin, né? Shonishin, que é a acupuntura pediátrica japonesa, a gente utiliza muitas agulhas, por exemplo, que além de a inserção normal da agulha, faz a raspagem, faz a percussão, faz a pressão, faz todas essas outras características de agulhas, né?
conforme o Lin Shu capítulo 1, né? As 9 agulhas. Mas eu não vejo muito na acupuntura chinesa o pessoal usando, né? Eu uso em um momento algumas específico. coisas, né? Só quando o paciente tem, tipo, dolorimento, não é dor, dolorimento. Então, tem mais características de deficiência ali. E quando apalpa a região do Chuli, não dá pra sentir muito bem, tá muito fraco. Então, que é o pulso do titorácico. Então, se o titorácico tá fraco, significa que ti e sangue não estão circulando adequadamente, vai ter muitos dolorimentos, né, pelo corpo. Aí eu faço com a agulha de palpação, né? Sim. Que é a 2 ou a 3. Nos pontos Poço Nascente, Riacho associados. Aí depende da tradução que você tá vendo, tá? Às vezes não vai bater esses nomes, tá? Nossa. Mas seria pulmão 11, 10 e 9. E também utilizo o coração 9, 8, 7. Pra até recuperar esse pulso. Não, esse assunto de agulhamento aí dá pra fazer Dá. até outro dia só pra falar de agulhamento, isso. porque é muito assunto, né? É. Porque agulha sem inserção, se for explorar no Japão, Não, cara, mas tem muito, tantas... Nossa. Tem então- muito mais utilidade. Nossa, e agulhas caras, né? Porque aí a gente entra já na questão dos materiais, por exemplo, ouro, prata, a característica de cada material, por exemplo, em trazer mais ti, outro traz mais chuê. Cara, Até é um o mandril, universo. Você nem comentou do O mandril. próprio que você tem mandril, mandril, é. é personalizado, né? Tem o mandril hoje. Existe o mandril personalizado de inox, Uhum. né? Existe mandril de prata, de ouro, né? Tem toda uma escola de acupuntura O japonesa negócio sobre é isso, chique, né? É chique. Mas, por incrível que pareça, está caindo em desuso lá no É? Japão. Não é algo que é praticado por todos mais. Entendi. Hoje em dia é muito mais normal utilizar o que a gente utiliza, o mandrilzinho de plástico, né? As agulhas da marca da Seirin lá, que é uma marca japonesa, uma das melhores, né? Se não a melhor que tem, né? E esse resgate, você vê, é feito em todos os lugares, né? Dos agulhamentos mais clássicos, dependendo das escolas, né? Lanceta, usa. Eu? É. Muito pouco, Muito muito pouco. Eu trabalho com ponto sangria em ponto Jing, né? Uhum. Por exemplo, quando eu quero trabalhar ativar tendino muscular, assim, né? Principalmente com questão de ortopedia. Uhum. Mas assim, Aí não, até não, parecido, não, né? não faço parte da equipe dos vampiros, né? Então a galera que curte, né? Não sei vocês. Você curte? Cara, eu faço sangria em algumas circunstâncias. Então você tem o uso contínuo de lanceta. Uso sim. Por exemplo, mas assim, eu deixo sempre como um segundo, terceiro recurso, Entendi. né? Tento buscar o agulhamento tradicional para, por exemplo, a dor lombar, por efeito de analgesia, B40, se eu não consigo uma resposta satisfatória e o paciente apresenta padrão para uso da técnica, né? Tem indicação de uso, aí eu faço. Você prefere a de tiro único? Desculpa a palavra, mas eu gosto de chamar assim. Ou não, a que você pode usar Aquela de algumas diabetes, vezes. né, que você tá falando, que você já... Qual você costuma usar? Pra- Aí Tem uma eu utilizo pontinha. a lancetinha de uso único, uso único. descartável. Tem gente que usa aquela que parece um bisel, né? Isso. Assim, acho que aqui no Brasil não é tão comum, mas quando você busca, por exemplo, no YouTube, né? Alguns vídeos de sangria, você vê que a galera de fora faz É, umas tem- sangrias tem mais uma de Igual diabetes, lá que é aquela da que dispara. Adela, faz um negócio... Idiama. Tem aquela que o pessoal usa pra diabetes que é de disparo. Pau! É uma só. Digo lancetador? É. Não uso. Eu não gosto muito dessa porque tem algumas técnicas que você faz 3 furos ao mesmo tempo. Você vai pum, pum, pum. Aí você teria que dar 3 disparos pra conseguir realizar. Ah, Mas não- entendi. Eu acho que limita demais, porque Às vezes ventosa também. esses instrumentos, esses lancetadores, né? Eles são produzidos pra galera que faz controle de alto monitoramento glicêmico, né? E, como eu falei anteriormente, agulha de uso único e descartável. Muitas vezes você carrega lá o lancetador, o equipamento, depois que você utiliza, o equipamento já inviabiliza a agulha, para que você descarte e coloque outra. E tem outros tipos de lancetadores, né? Que São todos descartáveis. né? eles são mais interessantes, mas eu prefiro ir na Na mão. unha ali mesmo. Eu vou na mão. canetinha, vou na canetinha. Vai na canetinha? Vou na canetinha. Não consigo, cara, pegar ali. Eu sou. Cara, eu não tenho medo de pegar assim e o paciente sentir demais, um entendeu? desconforto. Mas Pessoal, antes de dar seguimento aqui à questão Você não dos falou de nossos você? próximos debates, eu vou falar já. Tá. Vamos falar um pouquinho do simpósio aí, ó, que vai acontecer no dia 2 e 3 de dezembro. Né? Lembrar vocês aí a acessar o endereço. E já decidimos algumas palestras. Né? Dos 4 aqui já estão decididos já. Eu vou falar sobre acupuntura no tratamento de espondilite anquilosante, tá? Porque os pacientes com espondilite anquilosante, eles sofrem com doenças oftalmológicas também. O Leandro vai falar sobre... Banchat Xexintang. Aí, ó.
Você sabe o que é isso? Explica pra nós, Faz o Leandro. simpósio. Não, a gente vai falar sobre aplicação clínica de uma fórmula tradicional, né? Então a gente vai abrir toda a arquitetura da fórmula, vai falar sobre a síndrome da fórmula, em que situações a gente usa, em que situações a gente não usa, enfim. A gente vai abrir todo o Destrinchar. espectro de ação dela. E o Banshee é uma fórmula conhecidíssima aí, Muito. né? Bastante utilizada, bastante Muito utilizada. utilizada. Principalmente para alterações gastrointestinais, né? Então vale muito a pena aí. O Henricão vai do quê? Eu vou falar sobre acupuntura, atuação da acupuntura no trabalho postural. Né? Então a gente vai falar a respeito de como a acupuntura pode auxiliar também nos tratamentos posturais, algo que eu vejo que vai ser cada vez mais recorrente, né? Algo que de 10 anos para cá aumentou demais a incidência, por exemplo, de problemas de pescoço, né? Devido ao uso de celulares e tudo mais. Então a gente vai explorar desde a parte mais clássica, vamos dizer assim, até as pesquisas, né? Aproximações mais ocidentais e tudo mais. Vai ser bem legal esse tema. E o Viniciel? Opa, vou falar de acupuntura clássica. Eu vou falar sobre as combinações clássicas para as mais diversas condições, a fim de encontrar qual era o conceito por trás dessas combinações. E aí a gente vai entender que o segredo está nos canais. E ontem, quem já me confirmou, o tema foi a professora Márcia Canteiro. Ela vai falar sobre a auriculoterapia, tá? A auriculoterapia no tratamento de doenças emocionais no método Juan Lin Shu. A Márcia aí, que é uma das expoentes aí de aurícula. Referência, né? É. Sim. Estudou com a mulher lá, né? Estudou com a Juan Lin Shu, então ela manja. Essa aí... Tira o chapéu, né? Pode tira o confiar. chapéu. E essa é de verdade, né? Tem muita gente que fala que é discípulo da Rolling Shoe e não é. Tem que tomar cuidado com isso. Então, A Márcia é. A Márcia a gente sabe que é. então vai lá, pessoal. Aproveita, se inscreve aí, beleza? Então vamos voltar aqui Vamos agora voltar pro nosso debate aqui. Vamos falar sobre mocha bustão agora, né? Não falou da lanceta, Ah, Fábio. Eu da quero saber se lanceta. você usa, Fábio. O Fábio é vampirão, ele curte. Ele Uso curte. lanceta. Tem um ponto que a gente usa muito, Taiyang. Ah, Taiyang, né? Então, um grande yang ali. E tem alguns padrões de excesso nas doenças oftalmológicas. A gente usa muito sangria nesse ponto, tá? Sangria no B67, sangria nos pontos da vesícula. eu não sei se você vai lembrar, F2. quando a gente tava no Pode ambulatório e tinha um paciente lá que ele sofria de uma insônia muito severa, ele tinha histórico de alcoolismo e tal, muito calor. E aí você falou, vamos fazer uma ventosa com sangria? E aí o sangue saía borbulhando. Ah, Uau, sim. lembra desse? Nossa, esse aí foi sangria. Acontece, né? O alemão gosta de fazer sangria, já viu esses casos aí, né, alemão? Sim, já presenciei já. Agora, a situação mais engraçada de sangria que eu presenciei foi quando a gente tava no. Vai lá. Quando a gente tava no ambulatório, nossa formação, e um dos alunos do Edson Gobit foi fazer uma sangria em B40, lembra? A gente prestando maior atenção, assim, né? E tipo, Censura o nome, viu? não, o cara ele era o foco naquele momento, né? É, E nós éramos meros aprendizes, assim, a não, gente tava... meros padawans ali, Aham. né? E o cara, tipo, cavaleiro Jedi ali, né? O paciente deitado e tal, em decúbito ventral, aí ele foi lá, preparou a região. Lembro perfeitamente, ele pegou o algodãozinho, colocou na pinça, foi lá, fez a antisepsia do campo e tal, limpou tudo direitinho, colocou a luva, pegou o material, aí na hora que ele foi fazer a sangria, ele esfregou uma mão na outra assim... Deu um peteleco Deu um na fossa peteleco, print, né? eu vi Nossa, aquilo velho. ali. Só pra ficar rosado. Pegou o Pra subir B40 a ali. veia, né? Pra subir a... Nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, cara. Todo mundo olhou, né? Eu me lembro dessa cena aqui. Essa cena vem na minha mente, cara. Essa cena, cara. Faz Você mais de falou 10 de anos já. esfregar, até pareceu o Mestre Miyagi. Nossa, cara, eu Nossa. lembro dessa... Nossa, cara, a gente deu risada depois, hein? Rachão. Porque ninguém esperava aquilo, né? O cara deu um tapa pra subir a veia Aham. mesmo, né? Tipo... Meu, deu um pé o cara. Nossa. Fez até barulho. Mas fez a sangria? Fez a fez sangria. a sangria. Depois a gente vai falar sobre, nos próximos episódios, peripécias que a gente já passou aqui nos atendimentos. Nossa, essas tem coisas. muito. Tem muita coisa engraçada. Só não posso citar os nomes, quer dizer, Sabe? que- Censura, Pessoal, viu? Lembra que você bota um pim? E deixa eu falar de mocha bustão agora. Sim. Vamos lá. Mocha bustão também, acho que segue um pouco o foco aí no Brasil da agulha, né? Antigamente só tinha um tipo de mocha, velho. Aquela mocha, aquela que cheirava mais
Mato queimado. fedia mesmo, confundia com maconha, né? E só tinha esse tipo de moxa. E hoje em dia não, já tem moxa dourada, Sim. moxa lã, moxa trovão, É. moxa pra estética, né? E eu me lembro quando eu comecei, só tinha aquela moxa mesmo. Aquela que vinha Um no pacote da bastãozão, China, Aquele charutão, né? charutão, que pra você fazer moxa lã, você tinha que Destrinchar. destrinchar ela e só tinha. Não tinha outra mocha, só tinha. Isso aí tempo mais ou menos de 2010, 2011. E hoje, você que tá começando, você já tem várias opções aí. Pode começar com a mocha dourada, mocha carvão, Aí nasce a angústia, né? Aí Mais nasce opção, mais que eu uma escolho? Exatamente. mocha carvão. Mocha com mistura de ervas, Sim, mocha É. trovão. mocha com cheirinho. Mocha sem cheirinho. Sem É cheirinho. verdade. Então hoje tem vários aí, né, pessoal? E mocha é muito usar, a gente usa bastante. A gente entrou em detalhes aqui, às vezes você trabalha em algum consultório que você não pode fazer aquele cheiro, né? Aí Sim. você tem que trabalhar com uma mocha carvão ali, ou uma mocha elétrica, TDP, Sim. né? TDP funciona muito bem, é muito usado na China, TDP, né? É um pouco mais caro, Aham. mas no final das contas. Mas vale a pena. Uhum. Vale a pena, eu uso próprio. Tem às vezes que eu tô com o Henrique tem uma lâmpada de TDP lá, eu uso direto. Às vezes eu tô com uma dor, cara. Às vezes você pega um vento frio ali nas costas, mano. Você liga Ajuda. aquela lâmpada ali, cara, fica uns 20 minutinhos ali, ó. Ajuda bem. Zerou. Uma coisa quando é aguda assim, Sim. cara. Tira o vento frio ali, né? Nossa, é muito boa mesmo. Você usa com óleo? Às vezes eu uso, às vezes não, cara. Só o calor mesmo da lâmpada já ajuda. É lógico, quando é uma coisa mais crônica, a gente pode usar o óleo de artemisia, né, ali. Uma opção também, né? Legal. Sim, isso que você pontuou é importante, né? A utilização de mocha bustão é uma coisa que às vezes dificulta dependendo do lugar que você tá, né? Algumas restrições. Né? Como que no seu consultório, Leandro, você usa tranquilo mocha bustão? Cara, eu uso tranquilo, mas eu já tive reclamações, já tive problema. Porque meu consultório onde eu atendo, no final do corredor, tem uma galera que atende nessa modalidade de sublocação, né? E de quinta-feira, quando a gente faz principalmente no inverno, né, cara? Que a gente faz o trabalho social lá, Bastante mocha. a gente usa muita mocha, muita mocha. E tipo, meu, às vezes você sai pro corredor, você olha, tem uma névoa até dentro do elevador. Nossa. E a galera já reclamou, E já. ó que a porta de lá é A uma porta porta de lá. É uma severa. portona, verdade. É uma porta Você bem... abre a janela, liga ar-condicionado, coloca exaustor, meu, o negócio... Cara, mas é um fator limitador. Por exemplo, quando eu atendia por sublocação, tinha uma psicóloga que ela atendia... Ela sempre reservava o horário depois do meu. E ela reclamava da porcaria cheiro. da mocha. Aí chegou uma hora que limitou, não podia mais fazer mocha. Cara, e a mulher veio brigar com a gente. Tipo, pô, vocês deixam essa marola aí na sala, a gente não consegue trabalhar, o paciente não gosta. Aí eu tive que acabar trocando, né? Falou, pô, vou utilizar uma mocha sem fumaça, sem cheiro. Mas eu, E aí, o que você sentiu? cara, assim... Eu não consigo. Eu gosto da mocha tradicional, fedida, que faz fumaça. Pra mim, assim, é o... Você é o se sente gold tradicional, não é? standard, eu me sinto. É o que eu sinto também. Eu já Não tive esse mesmo consigo problema. usar, cara. E você usa mocha também no... Lá tem uma certa restrição, mas não é impeditivo. É mais uma coisa assim. Se der pra evitar, evite. Mas se entendi. precisar, não tem problema. Eu gosto de usar um estilo de mocha que ela é mais grossa, ela é mais ou menos dessa bitola. Ela é um pouquinho mais cara, eu não sei quanto é que tá o preço. Fazer a mocha trovão lá. Porque depende da loja que você compra. Eu pago R$120 em 8 bastões de mocha. Pô, ela tem um cheiro reduzido, não é que não tenha cheiro, mas essas de melhor qualidade, o cheiro é um pouco mais suave. E assim, sei lá, eu acho até agradável o cheiro. E, sei lá, quando a pessoa entra, fala assim, estou numa clínica de medicina chinesa. Isso é Tem esse verdade. negócio. Isso é verdade. Isso é E verdade. eu gosto de usar muito cone. Cone, eu cones. gosto, principalmente porque eu gosto de ter o efeito do ponto e não somente do aquecimento da área. Então eu acredito que o cone, né, através enfim, tem vários profissionais que acabam recomendando, até os textos mais clássicos usavam cones. Aí você tem o Leitinho que fala sobre mais a utilização de cone que de bastão. E assim, eu sinto que quando é o efeito do ponto, o resultado é maior. Por exemplo, vou fazer uma mocha bastão em bexiga 20. Quando faz o cone,
Sim, E dá mais assim, resultado. Porque o cone ele é quase uma moxa direta, né? É. Porque às vezes você põe uma base. Exato, põe, né? põe. Põe uma Eu base. tenho um É bambu. quase uma moxa direta, né? Exato. Eu ponho um bambu, que me permite retirar e colocar rapidamente. E uma fina camada de sal grosso e a moxa. Aí Ó. quando precisa aquecer mais, eu ponho fudzi. Ah, Eu já peguei paciente com, fala, exaustão de Yang. Sabe aquele paciente que você vê mesmo que a extremidade tá fria, mas não tem Yang no... Tem uma exaustão mesmo. A Sono extremidade fica fria, os lábios ficam arroxeados, a compreensão fica pálida, Sim. a barriga fica Gelada. Então ali tem uma exaustão de Yang mesmo. E ali você pode ver a moxa trabalhando, cara, nesses casos. Já peguei paciente assim, e a gente tacou moxa lá no VC8, R1, tacamos moxa no paciente, você vê que vai recuperando, né? Sim. Vai O pulso voltando vai a circulação voltando. ali, ó. Uma coisa que você não conseguiria com agulha, nesses casos. É por mais que você É. apertasse o VG26, você ia ter que arrumar um jeito de aquecer o paciente, Exato. tá? Então é fundamental também saber o uso da moxa aí nas emergências, né? Com Sim, certeza. sim, sim. Eu acho que no geral a moxa é um assunto bem delicado mesmo pra quem tá começando. Se você igual olhando, pontuou, o Vinícius pontuou, né? Eu acho que o praticante tem que ter tanto a moxa bastão e, sei lá, a moxa carvão, talvez, pra atender em casa. Sim, O que vocês utilizariam aí? no caso? Eu fiz uma substituição para alguns momentos quando eu só preciso do aquecimento da área. Então, por exemplo, a pessoa tem uma dor lombar por deficiência de IAN. Então, eu preciso aquecer a região lombar. Eu pego o Tiger, passo o Tiger Balm, ou entendi. pego um óleo quente, passo, e depois eu venho com aquelas compressas que você habilita na hora, sabe? Você sei. deixa ela esquentar antes, Uhum, quando você quiser usar, você estrala ela e coloca. Eu faço isso. entendi. E dou o bastão pra pessoa fazer em casa, em algum ponto específico, ensino como é que faz. E é engraçado quando você fornece o bastão de moxa, eu falo pra pessoa comprar, tem vezes que a pessoa adora, né? E tem vezes que a pessoa fala, nossa, tal pessoa, eu fiz aqui, eu tava gostando, mas aí, sei lá, meu marido não gostou, falou, que cheiro é esse? Ou a minha esposa não gostou, né? O gato. O gato ficou doido. Ficou com cheiro de moxa. A casa toda. É por isso que é bom a gente sempre explicar, né? Que o cheiro vai ser mais forte e tal. Explicar, E- mostrar pro paciente, sentir antes, né? Ver. Demonstra antes. E ainda mais quando a pessoa vai atender em apartamento, né? Vai atender nessa questão residencial. É. Então é bom que o acupunturista sempre tenha, né? A moxa carvão e a moxa. Uma coisa que eu gosto de usar, que até recomendo, por exemplo, para quem tá iniciando, o Vinícius falou de utilizar em pontos, que é uma coisa que eu acho prática, é a moxa botão. Moxa botão, no início, a gente tinha umas mochas botão muito ruins aqui no Brasil, né? De qualidade. Hoje em dia tem melhorado. Né? Inclusive é possível comprar já pelos sites chineses, né? Algumas, né? Calma, E é legal que assim, as mochas botão, por exemplo, japonesas, elas têm uma classificação de temperatura. Então, por exemplo, tem mochas que vai fazer um calor de 70 graus. Você põe, por exemplo, no IG4, o básico. Você vai esquentar o ponto. Tem mocha, por exemplo, que é botão, mas ela tem uma característica de fazer bolha. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas a gente sabe muito bem, se você tem como intenção promover essa bolha, né? Aí tudo bem. Você Avisa o explica o paciente paciente. antes. Avisa o paciente, entendeu? Então tem que tomar Pergunta cuidado. se tá tudo bem, né? Você Exatamente. concorda. Tem dois tipos tem a moxa direta, né? E a indireta. É, Que a gente usa 90% das vezes é a Indireta. 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 É ou a exatamente. moxa com a caixinha, ou a moxa com sal, ou a moxa com o bastão, ou a moxa na agulha. Exatamente. Pode falar. Vamos entrar mais uma. Vocês gostam da caixinha? A caixinha, olha, Eu não utilizo, cara, então eu vou me abster pra desse. dor, eu vou falar pra você, pra dor lombar, assim, pra uma dor na região ali, tem que aquecer o Migman ali, eu acho legal, cara. Tá. Eu acho que dá um... Cara, pra dinâmica do atendimento, em alguns momentos a caixinha Vem cá. ela vem a calhar, ela ajuda, mas eu prefiro mais o modelo tradicional, fazer o Aiju, cone de mocha, colocar sobre a pele, mas eu uso a caixinha. Por exemplo, durante o atendimento, pensar numa dinâmica de atendimento, né? Paciente em decúbito dorsal, você tem que fazer sozinho, você tem que fazer uma mecha lá em VC8 e uma mocha em RIM1. Aí você tem 30 minutos para fazer o atendimento. A caixinha é um instrumento que ajuda, né? Isso é verdade. Você coloca a caixinha no abdômen, aí você pega ela no pé, você coloca a caixinha, a fita, amarra ali e deixa rolando.
Enquanto você faz o Então restante. você faz o restante. Show de bola. E Você a usa? caixinha no VG20? A pessoa já fala, tá com hemorroida. A caixinha do VG20 entrega, cara. Já entrega, né? Ah, que isso. A pessoa quer ser mais esperta, só isso. Você usa a caixinha? Não. Não? Não, eu gosto de eu segurar na mão. Ah, então. Eu uso, às vezes, assim, a caixinha muito nessa questão. Por quando você conta quer do- tonificar alguma coisa. Pelo que eles falaram, a dinâmica de atendimento realmente é verdade. Então, em ambulatório, não dá pra você fazer na mão. Você precisa atender maior quantidade e tal. Mas se é só um por vez, eu gosto mais de segurar o bastão na mão por conta da oxigenação que vai alimentando um pouco mais a chama. Então, o calor tende a ser um pouquinho mais forte. Entendi. E você vai vendo também ali, né, a região tá ficando vermelha. Exato. Você vê a chegada do DETI ali, tá... como Pra tá. quem for comprar caixinha, cuidado com a caixinha, vê se o arame embaixo é bom, tá? Porque pode cair porque cinzas, brasas no Tem o paciente. pessoal que pensa que a caixinha é vitalícia, né? Não. Tipo, tá É. 10 anos lá, o calor ali, ele vai queimando, né? Exato. Depois você limpa, tem um buraco na grelhinha. Então Nossa. assim, é sempre bom Trocar. olhar, né, se ater a isso aí, pra não queimar o paciente. Sim. E também, outra coisa, né, o alemão até sabe, pacientes que não sente, né, um paciente diabético, Sensibilidade alterada, né? sensibilidade ali, pessoal. Às vezes você Neuropatia. pergunta, ó, tá calor? Aí o paciente fala, Não tô sentindo não nada. tô sentindo nada. Aí quando você vai ver, O negócio já tá vermelhão, né? essa é uma boa que o Vinícius falou, você trabalhar Na mão. na mão, porque você também, com o seu dedo, você vai sentindo Sim, ali o exato. calor. Sim. Então Sim. você pode causar aí Uma lesão. Uma lesão pro paciente e o cara vai ter que chegar aí até no hospital. E assim, um paciente com diabetes, por exemplo, ele vai ter dificuldade pra recuperar dessa lesão, né? Isso. Verdade. Então, Eu mesmo eu não utilizo caixa de mocho, mas como eu tenho TDP, eu uso o TDP às vezes com um óleo de artemisia, Uhum. né? Mas boa parte eu acabo nem utilizando. Mas é porque eu ela não pode? Hã? Você usa porque não pode? A mocha? É mais por questão prática, Prática mesmo? É, Tá. por exemplo, assim, geralmente, vamos dizer assim, a TDP é como se substituísse a caixa. É, sim. Né? Então, por exemplo, pus a TDP na região lombar. Uhum. Você pode passar óleo de artemisia, deixa ele tonificando a região, vamos dizer assim. E aí, eu, com a mocha japonesa, por exemplo, eu já utilizo a mocha gold, a mocha lã, que o pessoal fala, né? Sim. E a gente utiliza aquela mochinha do tamanho do grão de arroz, pequenininha. cara, né? Henrique, o Vinícius faz aquelas... Eu não consigo. E ainda detalhe. Não, mas é O Henrique treino. que me deu o pulo do gato. Você lembra? Eu não lembro, Não. cara. Foi um curso em homenagem ao PH. Ah. E aí a gente foi lá fazer no tal das ervas. E aí... Não, eu lembro que você tava lá no Exato. curso. E aí o pessoal ensinou, mas você chegou pra mim e falou assim, ó, se você mudar aqui a mão, vai mais rápido. Sério? Foi. Cara, eu não lembro mesmo. Foi, você me deu esse É? pulo do gato. E aí, deu certo. Deu certo. Ah, tá vendo? Ah, tá vendo? Não, Deu o negócio certo. pega o negócio, É. coloca outro e vai... É um Eu falei, treino, é um treino. Isso não... Eu achava que eu não ia conseguir também, mas depois fica fácil, cara. Parabéns pros caras aí, ó. Meu, tira o Ei, chapéu pros caras que... É o lance da arte, né, É o cara? lance da arte, Na arte medicina, mesmo. na medicina chinesa, a gente já assim. molda o cone. É, vai lá. coloca ali. É, e na acupuntura japonesa tem o cone um pouquinho maior, não é do tamanho da chinesa, né? Depois quando a gente for falar mais sobre mocha, eu falo com mais detalhes, né? Mas um conezinho um pouco maior. Mas eu utilizo a mocha lã para estimular pontos, né? De acupuntura, mas eu acho importante eu colocar aqui no nosso podcast hoje que tem muitos alunos que acabam confundindo. Ah, então eu posso, em vez de utilizar o bastão de mocha, eu posso utilizar a mocha lã? E não pode. Por quê? Porque a mocha lã, ela é mais refinada, né? Tira as impurezas, tira mais da oleosidade. E o que acontece? A temperatura, né? A combustão que ela promove, ela é muito menor do que um bastão de mocha. Então, por exemplo, quando eu queimo uma mocha lã, eu gero um calor de 60 a 70 graus, né? Essa é uma média, tá? Se eu pego uma mocha bastão chinesa e faço um cone desse, e acendo, cara, eu atravesso a pele da pessoa, furo o corpo. Por quê? É um calor de mais ou menos 300 graus que gera. Por quê? É o que o Fábio falou. Tonificar o yang. Um yang exausto ali, a gente precisa tonificar esse yang. A mocha lã não tem essa característica. Né? Ela tem uma característica de aquecer o ponto, estimular, tanto tonificar quanto dispersar. Existem técnicas específicas, né? Mas assim, às vezes o aluno fala assim, então eu vou começar a fazer mocha bastão ou mocha só com aquela mocha lã, que o cheiro é bem menor, né? Porque não tem impureza.
mas não vai dar muito certo em termos de tonificação de yang, aquele yang que a gente precisa para E aquele vai paciente. gastar uma grana se E você... vai gastar uma grana porque é uma moxa mais cara. Eu ia falar isso. Justamente, isso é verdade. Moxa não é um material barato. Não é um né? material Uma moxa barato. de qualidade é caro, e a gente tem que pensar nisso. É. Essas técnicas como moxa bustão, que demanda alta quantidade de moxa, tipo Moxa dragão? moxa bustão da serpente longa, moxa bustão do dragão. Na prática de vocês usam? Eu É não funcional? utilizo. Eu utilizo um pouco, mas eu queria fazer até essa pergunta pro Vinícius e pro Leandro aqui. Gengibre e sal. Os alunos acho que querem saber isso, eles perguntam muito. Por que usa o gengibre e o sal ali embaixo ali? Qual que é a função ali na medicina chinesa? O que o sal vai promover, o gengibre vai fazer ali no ponto de acupuntura? Cara, primeiro que o sal ele é um importante condutor de calor, né? Muitas vezes ele é utilizado por isso também, né? E manter, né? E manter a temperatura na região, aquele calor regionalizado, né? E tem profissionais também que consideram as propriedades daquela matéria médica ou daquilo que está sendo utilizado como interposição. Você falou em relação ao gengibre, né? Tem profissionais que eles citam, né, que a propriedade do gengibre combinado com a moxa bustão, ela acaba interferindo no resultado terapêutico. A gente encontra muito disso, né? Por exemplo, o gengibre ele tem um sabor picante, né? E o picante ele tem a propriedade de espalhar, né? Então acabaria potencializando um efeito mais dispersivo da moxa, por exemplo, né? De ativação de circulação E ativação de sangue. circulação de sangue, exato. Efeito mais dispersivo nesse sentido. Ele é morno. Morno, Se for exato. fresco, né? Vinícius do acônito, Fuzi. Fuzi tem uma resultante térmica bem quente, Mais né? potente. Mais potente. É um tônico de Yang, é uma planta quente que ela é até considerada tóxica, né? Por conta da cunitina e por conta da propriedade. Então, muitas vezes, o produto que você está utilizando como interposição, ele vai ditar parte do efeito terapêutico. Moxa bustão com interposição de casca de tangerina seca, né? É uma matéria médica extremamente aromática, então facilita a penetração do calor nos canais. Por exemplo, se descascar uma gengibre, uma mexerica lá fora, você vai sentir o cheiro dela aqui dentro, pelo Sim. potencial de penetração, né, que o aromático promove. Então, muitas vezes que você está utilizando como interposição, ele vai ditar a parte do efeito Eu terapêutico. já vi gente fazendo com casca de laranja. Casca de laranja, por conta dessa similar, propriedade. similar, aromático. Por exemplo, se a pessoa tem, que a gente citou lá de deficiência de Yang com dor lombar, a deficiência de Yang do rim pode gerar vasoconstrição e aí começar a gerar obstruções. Pô, aí tanto o gengibre quanto o acônito são legais de serem utilizados. O acônito ele é mais severo, né? O Fuzi ele é muito mais Yang. Ele é quente de fato. O gengibre fresco, ele é morno, então ele é mais sutil. E ele tem essa propriedade de ativação de circulação, de movimento, que seria interessante para quem tem mais Dor, aspecto de dor aí. E o pessoal deve estar até perguntando, né? Às vezes eu E tem uso... outras formas, né? Tem gente que faz cortadinho, coloca, mas tem gente que compra o gengibre em pó. E aí mistura com cone, né, numa proporção de 1/3 para 2/3, então 2/3 de artemisia para 1/3 de gengibre, e faz ali o seu cone. Interessante. Só que aí como você fez o pó já tá seco, é o gengibre seco. Então agora o poder de aquecimento dele é maior, né? O óculos de moxa. Já. Ah, Às vezes, já vi. É os instrumentos. Então, o óculos de moxa é um fator que tem que ser usado, mas tem que tomar cuidado ali, porque a região dos olhos é muito quente. Ali é um padrão ali muito quente. Então, às vezes pede que é para fazer a infusão da casca, né? Com fitoterapêuticos ali. Então, uma pessoa mesmo que tem um excesso de yang, tá com problema nos olhos, eu não faço moxa bustão no óculos. Então tem que ter alguns procedimentos, assim, o olho você tem que tomar muito cuidado para fazer moxa, tá? Então o pessoal tá com um olho vermelho lá, você vai fazer moxa lá. Então eu não indico, nem em dispersão, meu filho, você tem que fazer sangria. Não, mas não pode fazer em dispersão? Não pode. Vai aquecer ali Tem até passagens clássicas que falam sobre isso, que até no VG20, você faz moxa no VG20, você pode queimar os vasos dos olhos. Então, em situações dessas onde já há calor no corpo. Né? Até porque no VG20 se encontra o fígado, né? O canal do fígado interno, que passa pelos olhos, né? Os olhos é uma região muito quente, né? O olho, você sim. vê... aí sempre tomar cuidado aí, sempre ter...
saber, né, o que você tá fazendo ali. Não é uma coisa que deu na cabeça, ó. Vou fazer. Vou fazer. Deixa eu fazer pra ver o que vai dar. Eu vi no Instagram. Deixa eu ver o que vai dar. Então, não é assim, pessoal. Tem que ter uma base aí. critério. Tem que ter Um base. critério, né? Gente, eu acho que pra quem tá começando, né, pra quem tá iniciando a prática agora e com o tempo é fato, vai se aprimorando, eu acho que o bastão de moxa, ele é o pontapé inicial. Pontapé inicial, tem que ter. Né? E- Tem muita coisa pra fazer com bastão de moxa, mas Sim. muita técnica que dá pra fazer. Tem. Né? Então, por exemplo, a gente falou com gengibre e tal. Pô, você quer uma técnica pra mover com moxa, pra circular? Você pode pegar uma folha, fazer algumas dobras nela pra deixar ela mais grossa, colocar na região afetada e com o bastão de moxa vai batendo. Vai. Pum, pum, pum. Aí você tá fazendo um estímulo bem mais intenso e ativando a circulação. Eu faço com papel alumínio essa técnica. Faz com papel alumínio? Bem interessante, cara. Bem interessante. Tem gente que usa mesmo. até folha fitoterápica também pra isso. Tem livros, né? Aquele livro do Walter Osh, que a capa é até um pouquinho rosa. Ah, né? acupuntura e motivação. Uhum. Sim. Que é muito legal lá. A parte tem prática do lá. livro. Coisa de treinamento. É bom. Isso, ele explica vários... Guia prático de acupuntura e mocha bustão. Exato. Ele É bom. é um pouco antigo, então você vê tem uma parte que ele te ensina a desentortar as agulhas. Ele é bom pra caramba. É muito Porque na bom, é um época a clássico. agulha era sua, né? Utilizável. Ele é um E clássico. só o padrão, né, pessoal? É uma coisa bem básica aqui, pessoal. Mas quando você coloca a moxa muito perto, tá? Você tá dispersando. Quando você tá com a moxa mais longe, você tá tonificando. Por Então, isso que é a assim, mão, né? Igual o Vinícius falou, né? Pra ir acompanhando uma a coisa- hiperemia. Bem simples pra lembrar sempre disso. Tudo que é tônico é mais leve, é mais sutil. Tudo que é pra dispersar é mais intenso, é mais forte. Então eu queria tonificar a minha relação com a Imperatriz. Fala manso. Mais tranquilo. Essa Agora, foi boa. quando ela tá brava, ela quer dispersar a relação, aí ela dá uns gritos e tal. Então é nesse sentido. Mas brincadeiras à parte, vou fazer com a agulha, tô lá dentro. Quero tonificar? É lento, é tranquilo. Quero dispersar, é mais intenso. A moxa, a mesma coisa. E assim vai. É assim. Todas as técnicas acabam seguindo esse padrão. Então, anota aí, viu? Moxa perto, tá dispersando. Moxa longe, tá Tonificando. Então- Mesma coisa o tempo, né? Então, o tempo você vai ficar mais longe, vai ficar mais tempo. Ficar mais Sim. próximo. Ó, então assim, o kit básico primeiro. Falamos de agulha, Agora, já falamos de moxa. Um detalhe importante que vocês esqueceram. Como que a gente vai acender a moxa? Eu gosto de usar um maçarico, então tenha um maçarico, maçarico. tá? muito Eu sou prático. todo atrapalhado com o isqueiro, cara. Nossa. O pessoal chega assim, acende aquela vela ali. Eu falo, não, só com maçarico. Com isqueiro já queimou minha mão. Então assim, tenha recursos pra você acender a moxa com calma. Se você for atender a domicílio pra apagar essa moxa, como é que você faz? Né? Cada um tem uma forma também. Isso é, É. importante você ter, Tubinho. né? Ter consciência de Abafador. como Tem que um você vai apagador de moxa. apagar, né? Tem aqueles móveis abafadores que você vai lá, coloca a mocha dentro, fecha. Sem oxigênio, sem chama, ela então- apaga. E certifique-se de fato que apagou a Que moxa. apagou a mocha, É, né? Imagina você vai atender a domicílio, deixa lá no lixo, daqui a pouco aparece lá no da Atena lá, tá pegando fogo na casa, tava lá. a gente não viu isso? Olha lá, tá vendo? Tô falando, gente. No ambulatório ele trabalhava, né? E o pessoal tinha um negócio assim, uma placa, proibido jogar moxa aqui, né? Que é um lixo, era um lixo de plástico, não jogue moxa, né? Era assim. Só os buracos. Parecia um queijo suíço. Vários Parece que prelúdios o de pessoal incêndio. jogava, todas as mochas ia pra lá, velho. Aí toda hora a gente via a fumacinha subindo. Vindo. Assim. Tá Já vendo? fala, Tem por já deixou a mocha aí, né? Eu já quase botei Não fogo na apague quinta. a mocha com água. É. Tá? Você vai estragar a sua mocha. Tá vendo? Tem esses recursos, não é só, vou usar agulha, vou usar. Então, tu vai usar a mocha, Pessoal- então você sabe que você tem que apagar ela, né? Ela não vai apagar Usar sozinha. Não adianta apagador ficar de mocha. assoprando que não vai dar certo. Começa do jeito certo. Compra apagador. Conservação. É. Dependendo de onde você conservar a sua mocha, vai dar bicho. Tá? Então a mocha ela tem que ser conservada num lugar mais seco. Tá? Colocar um lugar muito úmido, primeiro, você vai tirar um pouco da propriedade da mocha. Que ela é pra aquecer, então ela tem que estar seca. Então, se ela estiver úmida, às vezes ela não vai ter dificuldade até pra conseguir acender. Tem gente que apaga com álcool, não apaga com álcool também, tá? O álcool 70, ele tem 70% álcool, mas os outros 30 não são. E mais uma vez, vai umedecer ali, a tua mocha vai acabar estragando. Usa o abafador que é melhor. E a mocha é fundamental aí. Acupuntura e mocha, né? Jane Joe, né? Isso. E falamos poucos da ventosa. Agora vamos pra ventosa. Vamos entrar nos recursos complementares, né?
Aham. Que a gente classifica assim, geralmente, né? Uhum. Quando a gente Nossa. dá aula, fala isso. Pessoal, né? a gente Recursos complementares. Aí já entra naquela lista grande, né? E aí, ventosa? A ventosa é sempre o Qual o top tamanho? 1, né? Da galera, né? Pra utilizar. Ventosa, né? E hoje em dia a gente vê todo um apelo em relação à ventosa, né? A ventosa caiu no coração do povo, cara. Tanto que existe até ventosa de coração, meu. Vai ter uma ventosa tudo com o bem. Pikachu. De estrelinha. De estrelinha. É. Então, assim, O pessoal não perdoa. Em 2016, teve aquela questão do Michael Phelps, né? Que apareceu. Ó, nossa, tinha gente que me ligava pra fazer. Não, eu quero ventosa. Não, eu quero fazer acupuntura. Não, eu quero ficar com as marcas. Tipo, Às vezes nem precisava, não era tinha nenhum um processo problema. terapêutico, né, o Leandro? Todo mundo. A pessoa queria ficar com a marca, ia pra praia, ou ia pra uma festa e ia estar com Mostrar. aquela marca ali que tava Pra manchar. causando, né? Ia causar. Então, tira, né, Leandro, essa questão do processo terapêutico, né? Acaba se tornando algo banal. Tá na mídia, é instagramável, então eu vou querer fazer também. Mas em 2016, realmente, a ventosa, ela se popularizou, né? Quando apareceu lá no Michael Phelps, né? Acho que ele tinha uma lesão no Isso. ombro, ele É. apareceu, o pessoal até zoava, As falava que era... costas todas, né? Isso, que era das medalhas, que ele dormia agarrado com as medalhas. Tipo, nada a ver, né? O cara era embaçado. Mas aí se popularizou e teve muita demanda, né? O E pessoal outras começou a áreas, buscar né, mais. também. Outras áreas começaram a falar mais de ventosa, ocidentalizar o uso mais da Exato. ventosa, tentar explicar por outros meios. Até a questão de descompressão miofacial, né? Eu acho que na verdade, ele utilizou mais com esse propósito, Sim. né? Não sei se foi aplicado por um profissional da medicina chinesa, Sim. utilizando a teoria de base da medicina chinesa. Mas rendeu força. Na época, eu dei até Reportagem. entrevista, É, né, rendeu, reportagem rendeu. Você deu muita aula também de ventosa de naquela época. ventosa, Você cara. tava... Puta, Cansou? Meu, Deu aula, né? chegou uma hora que me saturou. E como eu falei, tornou banal, cara. Tava todo mundo dando curso de ventosa. Aparecia até a ventosa 10K. Torne-se um ventosa terapeuta e Ventosa seja milionário. Cara, Cara, tem até eventos com ventosa, cara. Uma- Que eu quero te hoje colocar. Eu tenho, é um assunto polêmico. Polêmico. o pessoal fala que ventosa e emocional. Trate. tratamento entendi. De ventosa e o emocional junto. Meu, Cara, tem base isso. cara. Você quer falar? Pode falar, Cara, cara. eu acho... Posso só dar um braço a torcer? Vai o E Vinícius, depois eu então, vai. esculacho? Depois não vou esculachar, brincadeira, mas... vou fazer a ventosa nas costas pra tratar emocional. Beleza, o canal Tayan trata questões emocionais. Lá no Imperador Amarelo, em Shu 10, tem isso. Sim. Agora, será que não dá pra fazer alguma coisa mais específica? Então, por exemplo, capítulo 39 do sonho começa a descrever sobre as emoções e o que elas são. Tristeza, consumação do Ti. É o Ti que tá em deficiência. Princípio de tratamento é fazer o quê? Tonificar o Ti. Será que a ventosa vai ser o melhor recurso? É raiva. Raiva acende o Ti. Princípio de tratamento, fazer descer. Será que fazer ventosa é o melhor recurso para fazer descer o Ti? Então, beleza. É um recurso externo também, né? As emoções são mais o quê? Interno. Então, beleza. O fato é, tem coisa melhor e mais específica que você pode fazer pro paciente que vai dar mais resultados. E assim, se você pegar os primeiros registros, né, de ventosa, que ela parece até descrita em textos que são antes do Imperador Amarelo, né, utilizar, por exemplo, chifre de animal para fazer Sanguessuga, tração em algumas regiões do corpo, iridoterapia, a ventosa, tradicionalmente, se você for considerar a série histórica, ela é tradicionalmente utilizada para alterações dermatológicas, né? Até você tem prescrições de ventosa, emércia e decocção de fitoterápicos para o tratamento de contração externa de fator patogênico. Você encontra esse tipo de descrição. Mas, definitivamente, para alterações emocionais, você não encontra em textos clássicos ou em textos escritos por profissionais, por autoridades médicas que carregam toda essa experiência, né? Dos textos antigos. Eu acho que é mais a galera aí da MTC, a galera nova, que vem tentando desenvolver uma MTC, porque então, na verdade... né? 17 lá. Não. Desculpa o nosso. Não, mas o que eu... Não, Mas uso pra assim, isso. só Não pra complementar, essa questão de... mas dá resultado, eu vejo, o paciente fica calmo. É claro,
Você faz lá uma coisa deslizante nas costas e tal, você promoveu um relaxamento. sim. Mas isto é um tratamento para as emoções? Aí é outra história. Se você Exatamente. comer um chocolate, você se sente bem, amiguinho. Aliás, já tem levantamento que se você demora mais na anamnese, você já começa a ter efeitos. Por quê? Você tá conversando com a pessoa, você tá tocando. Então, de tocar, já começa a ter uma liberação hormonal no paciente, ele já começa a sentir mais prazer e um bem-estar de estar ali. Sim, Não significa que foi um tratamento, exatamente. tá? É que nem você vê um vídeo legal na internet, eu ouvi Billie Jean do Michael Jackson, me sinto bem, mas É aquilo não é maravilhoso. tratamento. É maravilhoso. Na hora você ficou bem. Não, mas isso que o Leandro pontuou é interessante, que... Claro, a gente vai falar das ventosas, eu utilizo ventosa, né? De uma forma um pouco mais simplificada e tal. Mas justamente por isso, a gente tem outros recursos, né? E o que eu acho que é unânime aqui, que a gente vê muito, é uma substituição de um instrumento, por exemplo, como uma agulha, por uma ventosa. Sim. Só que cada um tem uma missão. Esse copo aqui, ele serve pra gente colocar líquidos, né? Então ele tem uma função, né? Ele não serve, por exemplo, pra eu parafusar aqui a mesa, né? Não vou parafusar a mesa com um copo, vou usar uma chave de fenda, né? Então, assim, são dois recursos, por isso que a gente chama de recursos complementares. Então, assim, um copo de ventosa no IG4, um copo de ventosa no IG4 é a mesma coisa que um agulhamento, mas nem de longe. Tô falando que é o ponto mais comum, né? Então, assim, eu vejo essa substituição. Então, a pessoa, às vezes, ela não fez um curso de acupuntura, é um terapeuta, e aí é passado, por exemplo, protocolos básicos, que a galera adora, protocolo de acupuntura. Tirado E ela da lei. faz isso, ou seja, então eu faço ventosa e eu consigo tratar Qualquer coisa. qualquer coisa usando um copo de ventosa. E não é assim que funciona. E se a gente entrar no âmbito mecânico da coisa, a gente vê que já não tem sentido. Isso quando não é um copo de papinha, né? Exatamente. Não é um copo de papinha exatamente. fingindo ser um copo de ventosa. A ventosa promove sucção, né? Uma pressão negativa. O agulhamento é completamente O diferente. Fábio até falou do 8 princípios, né? É. Doença interna, a outra é doença externa. Você precisa de um tratamento que chegue mais profundo, né? A gente fala muito no canal do Pericárdio para as emoções. O pessoal usa o quê? Neiguan, passagem interna, né? Interno. Então, de novo. De fato, não. Mas assim, dá pra falar por que raciocinaram isso, mas resultado vai ficar aquém do que poderia. Você Faça pode a teorizar, reflexão, né? Mas É. nem sempre é a melhor teoria que vai produzir o Conjecturar, melhor exato. resultado, né? Isso não quer dizer que a gente não utilize, porque às vezes o pessoal vai achar, não, mas vocês não utilizam, então vocês abominam a ventosa de forma alguma. Não, A gente usa Eu ventosa, uso bastante pra tirar vento. Olha lá. uso O Vinícius usa pra tirar ventosa vento. pra tirar vento, tirar dor. Dor de cor nas A costas gente também. usa muito isso aí. Eu gosto da ventosa ali das maiores, tá? Eu nem compro as ventosas pequenininhas. Só como eu disse, eu não vou usar uma ventosa no VC17. Não. Se eu posso usar uma agulha. Justamente. Nossa, doeu essa. Não é? Tá. Eu particularmente, eu utilizo... Essa eu nem sabia, cara. Eu tô surpreso. Eu tô surpreso dessa. Ele ainda tá chocado. Eu tô digerindo ainda isso Tá daí. digerindo ainda, mas Não, tem, deixa eu cara. falar Tem, aqui. tem sim. Eu gosto de utilizar o kit de ventosa de acrílico mesmo. Eu trabalho de forma bem simplificada. Não? Então, assim, pra quem tá iniciando, eu recomendo ter a famosa maletinha aí, 10 copos de ventosa, você vai estar bem assessorado, né? E assim, das redondas. Das redondas, Das das grandes. redondas, das grandes. Isso, exatamente. E vai assim, Ali você tá bem assessorado, cara. aos poucos, você quer fazer com copo de vidro, compra todo também. Tem Faz a um treinamento. Pinça, né? Aquela pinça maior. Vocês um trabalham copo todos maior, com copo de vidro, né? Sim. Então. Uma pinça maior, um copo maior O que também vocês pra começar. Sim. recomendam? Muitos copos, poucos copos? Olha, 2 você já consegue fazer um bom tratamento, né? Você acaba tendo mais, porque às vezes você vai precisar limpar alguma coisa, às vezes você fez uma outra técnica ali, e aí você deixou aquela... ainda não limpou, você já tem outra para poder utilizar e tal. Mas na maioria das vezes, 2 dá conta do recado. Principalmente para quem vai fazer aquela famosa poc-poc, a intermitente. Eu gosto do No poc-poc. termo técnico. Onde você põe uma de cada lado das costas e vai pum, 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 pum. Ah, pum, sim. pum, pum. Então ali 2 já me satisfaz. Satisfaz. Agora Leandro? você prefere ter mais? Cara, assim, eu acho que 2 é o suficiente pra você conduzir um bom tratamento, mas eu gosto de ter variedade, justamente por conta disso, né? De ter o material Reserva ali? reserva disponível, limpo.
E eu gosto muito de ventosa de fogo, né? Pra mim, fazer ventosa de fogo é uma realização profissional, eu acho. Da hora. Não dá um... Pô, tem a questão do fogo, né? O paciente ele acha legal também, você dá uma apagada na luz, assim, pega o fogo. É charmoso. É charmoso, né? Dá aquela brilhantada Sim. na sessão. Eu gosto de fazer, é uma técnica que eu gosto de usar. Só como a gente falou, é uma técnica super interessante, mas ela tem um limite. Eu não uso pra tudo. Mas a pergunta que você fez, eu acho que 2 ventosas já é o suficiente pra você conduzir um bom tratamento. E eu também gosto de trabalhar com um copo grande, cara. Utilizo muito ventosa. Você usou 4 ou 5? Número 4. O 4 eu também. 4. 5 já fica ruim na minha mão. Pra mim também, já não fica tão ergonômico. É. E eu uso muito pra dorsalgia, cara, que tem um bom resultado, seja com deslizamento, ventosa fixa. E eu tenho bons resultados com ventosa, aí eu tenho que usar copos menores pro tratamento de paralisia facial. Ah, sim. Não no processo inicial, né? Por exemplo, o paciente chega com a região toda sensível, né? Toda dolorida. Você não vai lá e tacar uma ventosa, né? Mas à medida que o paciente vai evoluindo, né? Pra melhor daquele padrão estético, eu acho que ajuda bastante, né? Mas aí você usa a de silicone, você vai usar de vidro mesmo? Eu utilizo a ventosa de vidro, cara, com deslizamento, Faz né? um creminho, pá. Isso, e a ventosa de acrílico, normalmente eu dou pro paciente, empresta a mão minha e falo, ó, faz em casa, na frente do espelho, pra tentar melhorar o padrão estético, pra gente evoluir mais rápido. Só uma dica aqui, ó, pra você que tá começando agora. Um dos maiores erros que eu vi no ambulatório, o pessoal fazendo ventosa, só vou pegar até aqui. O pessoal fazia com a pinça lá e pegava na a ventosa borda. na borda. Não pode pegar a pinça com algodão na borda, que você vai queimar o paciente. Tem que pegar no Lá dentro. fundo. Aí você coloca. Isso aí é um dos fatores primordiais pra quem tá começando. Outra coisa, já que estamos falando das dicas, eu não consigo, não tem força de sucção. É porque provavelmente você tá fazendo muito em cima e até o tempo de você virar, o oxigênio já quebrou a entrou. pressão. Então perdeu a pressão. Então quando você for fazer, tem que estar próximo. Ó. Vai daqui, né? Pra você conseguir prender. Cara, e assim, convenhamos, né? O principal inconveniente da ventosa de fogo, o principal problema é o fogo, né? Então a gente tem que dominar a técnica, tomar um certo cuidado. Não pode ter medo. Não pode ter medo. E assim, né? O que você precisa fazer para fazer uma ventosa de fogo? O instrumento, né? A ventosa, o copo, a pinça, o algodão, álcool 96 lá, e o isqueiro para gerar o fogo. E habilidade. E habilidade, cara. E cuidado com essas firulas. Esses dias eu tava, acho que vendo o livro do professor Yukai, quando ele fala de ventosa de fogo, dos métodos de gerar o fogo, né? Ele fala de lançar o fogo, de apoiar o fogo. Ou, por exemplo, você pegar um pedaço de gengibre ou uma moeda, colocar o algodão ali, tacar fogo e pôr o copo de ventosa. Cara, cuidado com essas técnicas. Né? Tem algumas técnicas taoístas de botar escrever num papel, botar fogo, Tem. colocar dentro da ventosa e apagar diretamente no Eu papel. costumo chamar isso de pirotecnia. Pirotecnia. As pirotecnias eu tenho receio, cara. Eu não sou muito habilidoso com essas coisas. Quando alguma coisa vem muito de longe e só um faz, É. eu já vou... Mestre Chuchu Lachon. Faz a ventosa, né? O arroz com feijão bem feito que você vai ter bom resultado. A ventosa com água quente agora, que o pessoal coloca. Gente, a ventosa com água quente, vocês que ministraram cursos mais que eu acho que é pra fins demonstrativos, né? Sim. De mostrar a troca gasosa, mas não tem um fim terapêutico Cara, Cara, nível algum, eu acho. 4.000 anos aí de uso Era algo já que dessa era mostrado terapia. em fim Foi nada terapêutico e descrito, virou. né? Cara, uma vez eu fiz um cogumelo atômico com uma ventosa. Tava dando um curso de ventosa, né? Aí mostrando essas técnicas, pô, tava no material da escola, pai, então vamos fazer. E sempre fiz, nunca deu problema, né? Mas justamente aquele dia deu, então cuidado, né? Aí eu levava minha namorada pra servir de modelo, até porque se queimasse a minha namorada. Ela vai gostar muito de ouvir isso. Perdão, Kelly. Mas o que a gente fazia? Eu deitava ela e fazia as técnicas. Aí uma vez eu fui fazer essa técnica de você colocar uma moeda, né? E esse dia eu não tinha moeda, cara. Aí eu fui perguntando pra galera, normalmente eu usava moeda de R$1. Esse dia ninguém tinha moeda, apareceu uma moeda menor, de 50 centavos. Falei, beleza. Rola, vai. Aí eu coloquei a moeda, fiz o algodão, enchi de álcool, coloquei na região lombar ali, acendi, coloquei o copo em cima. Cara, fez o cogumelo atômico. Queimou as costas, cara. Fez uma folha cabulosa. Cuidado também, né? Tá vendo? Essa técnica Eu vejo tem no muito. Tem no Teroshi. Via no ambulatório Cuidado. constantemente copo caindo no chão, né? Quebrando. Por isso que eu ia falar, é bom de ter mais 2. Eu falei 2. É bom Siga- ter mais. Então, cuidado. Se for atender aí, toma cuidado que no início
pode ser que 1 ou 2 copos você vai quebrar até pegar o jeito, né? Treina. Treina antes de fazer em alguém, pelo amor de E Deus. fica atento no copo ali no começo, né? Sim. Não faz com 2 de uma vez. Começa fazendo só com uma. vai Se você tiver devagar. seguro com uma, Começa com a questão do acrílico também, né? Vai devagar, pessoal. Vai devagar, até o final vai da vida. tranquila. É E verdade. acrílico ela segura bem também, eu Exato, acho. ventosa de acrílico com bomba, com aquela bombinha de sucção, arroz com feijão e dá bom resultado. E tranquilo. ó, coisa que a gente nem precisava falar, mas vamos falar. Não faça ventosa em feridas. Tipo, o paciente lá tem aquela pele seca, né? Vai lá e dá 5 bombadas lá. E Cuidado com o idoso que tem a pele fininha. Cuidado, a pessoal, sucção, vamos manter o bom a senso. vantagem do de acrílico é que você consegue controlar a melhor. sucção, né? Então, por exemplo, você dá 2 ou 3 sucções ali, né? É mais fácil 2, domínio, né? Você consegue perceber mais. Quando você tá pegando a habilidade da quadra de vidro, é mais Demora, complicado. Isso, Demora a gente um vê pouquinho na mais. internet ainda, às vezes, Né? pessoas colocando aqui meio. E dá Fizeram ruim. bolha no Ó, paciente. Ele contou uma história. Eu vou contar. A minha primeira experiência com a medicina chinesa. Era aula. Eu não gostava de participar de demonstração. Eu não gostava. Eu gostava de assistir, não de ser a cobaia. Mas enfim. Aí pediram, levante as mãos para eu demonstrar a ventosa. Aí eu levantei, né? Pra levantar. Aí tava assim, minhas mãos, né? Aí falou assim: você que é torto aí, vem pra cá. Aí deitei na maca e fez ventosa de vidro. Aí foi isso que você falou. O domínio com o fogo não tava legal. E eu sou magrinho, sucção muito forte, sai quase saiu meu rim dentro da ventosa. Pum! Nossa. Eu nunca tive dor lombar. Passei a ter. Caramba, cara. Então, essa coisa de dominar o fogo para ter o controle do quanto você vai succionar é sumamente. Se você succionar muito, você não vai conseguir nem tirar a ventosa depois. Vai ter dificuldade para tirar depois. Não, e a gente vê, eu acredito que todos nós aí, as pessoas mandando às vezes fotos, eu fui fazer a ventosa, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Não era, eu fiz várias vezes, nunca aconteceu isso, e aconteceu agora, justamente por Gente conta que esquece, disso. tem gente que faz em si Nossa. mesma, né? É E esquece, dorme. E aí depois acorda. Reação dermatológica, bolha. verdade. Então, pessoal, a gente percebeu que a gente utiliza como recurso complementar ventosas, né? E principais agulha e mocha-bustão. Atendimento a domicílio. Eu acredito que a ventosa de acrílico seja mais interessante do que a ventosa de vidro, tendo em vista essa parte de sangria, limpeza. Como é que é pra vocês essa realidade aí? Né? Vocês levam ventosa de vidro pra atender? Vocês acham mais interessante? No consultório de vocês, por exemplo, termos de sangria, como é que funciona isso? Eu acho que a de fogo na casa dos pacientes tem um fator complicante que é você não controla o ambiente. Então, se tiver algum bichinho de estimação, você não sabe o que ele tá fazendo, né? Lembra dos gatos que a gente até falou? Verdade. É claro que é difícil isso acontecer, mas você vai ter menos domínio da situação. Às vezes você tá fazendo num sofá, às vezes você tá... Ou seja, não é um ambiente controlado como uma clínica, que você domina aquele ambiente, né? Então, eu E prefiro outra? usar o acrílico mesmo. Imagina você na casa do paciente, o paciente deitado na cama, aquele lençol caro de fios de seda, E cai você fazendo ventosa de fogo e cai assim no cai em algodão. cima. Pega Acidentes fogo. acontecem. Acontece. Né? Então, assim, eu também prefiro levar a maletinha de acrílico, olhar bem, ver isso aí para não deixar nenhuma bolha no paciente, tudo essas coisas. E a própria sangria, né? Eu não sei de vocês, né? Vocês acham interessante utilizar sangria, por exemplo, no tratamento a domicílio, por conta dessa questão Eu já técnica, usei, vamos dizer assim? Eu já usei, mas eu não uso com ventosa ao mesmo tempo. Ah, certo. Puxo, faço uma pequena sangria, já limpo ali, mas bem mais discreto. né? não vou fazer nada muito dramático. Ou aquela dor, né, que eu já vi, o paciente com punhalada. Punhalada, o cara tá sofrendo com dor e fala, dói onde? Dói aqui, ó, dói aqui. Aí você vê lá, você faz até uma ventosa, fica até roxo. O negócio chamando ali pra ventosa. Pro Chamando sangue. a sangria, né? A sangria falando, Ele tá vai falando assim, aqui, vem ó. cá, aqui, ó, aqui. Você pode ir lá com a lanceta lá e você pode fazer, ó, uma coisa que você pode até fazer. Faz a ventosa primeiro e depois, tirou a ventosa, faz a sangria. Mais discretinho, não Usa precisa luva, voltar. tá? Não precisa colocar o copo de novo. Não, Entendi. Só rapidinho pra que ali. com uso de luva. Guaxá. Guaxá? Vocês gostam de guaxá?
Cara, guachá eu uso muito pouco. Não, assim, eu sei que tem pessoas que adoram guachá, essas técnicas de raspagem, mas não é uma técnica que eu tenho tanta identidade. Eu prefiro utilizar outros recursos, né, que eu sei que eu vou ter o resultado ali que eu tô esperando, né? Vou atingir um objetivo, e eu não tenho muita identidade com essas técnicas de Raspagem. raspagem, de raspar a pessoa. Sabe, eu usei muito mais no Kung Fu, o guachá, do que em prática clínica. Para as técnicas, depois que você faz técnica de calejamento de braço, pode ficar nodulações, né? Dor, essas coisas assim. Então você passa um óleo, pega o guachá, raspa. O guachá também é outro recurso aí externo, né? Uhum. Muito usado pra estética, né? Tem gente que Estética adora. eu vejo o pessoal usar muito. Estética. Estética facial. Aqueles de rolinho. Então tem assim, mas eu também não sou adepto muito, não. Às vezes já usei por questão de... Às vezes pra demonstrar, Pra pra ensinar, demonstrar, alguma coisa assim e tal, mas... E lembrar que o guachá fica uma marca... Ia falar isso, fica Fica aquele uma marca vergão, forte, né? Um vergão. Parece que esfolaram o paciente vivo em cima da maca, cara. Nossa. E tem gente que adora fazer, né? Tem gente que gosta. Assim, pra eliminar também fator patogênico externo É, é legal. 10. Interessante. É 10. O Chieti pra superfície, Isso. né? Então tem tudo esse... Então, pra quando eu peguei doença externa também, quando eu peguei Covid, às vezes que eu peguei, o guachá deu uma... Ajudou. Foi legal, lembrei agora. Cara, o que eu uso pouco. o achar que dá bom resultado, não é tão comum, né, na nossa rotina, mas é pra amidalite, dor de garganta, raspagem na região de VG14, Passa até costuma um óleo, aliviar né? A muito pessoa bem a passa um dor. óleo e Ah, faz guachá. Mas, por exemplo, a dor Bem legal. lombar eu prefiro a ventosa. Eu tenho uma boa resposta. Eu uso pouco o guachá, assim. São casos bem específicos, igual vocês pontuaram. Eu uso, assim, também como um recurso mais... Como eu trabalho também com liberação miofascial e tal, é uma aproximação talvez um pouco mais ocidental do guachá, do instrumento. Eu não utilizo para subir o chá, né, como a gente fala, né? Mas, por exemplo, separação de fibras musculares, onde o meu dedo não vai penetrar muito bem durante a liberação. Então, hoje em dia até o pessoal chama de yastme, né? Tipo, você vê gente fazendo certas liberações miofasciais com instrumento, é tudo derivado do guachá, cara. Né? Só que com outro conceito. O cara Então não eu via utilizo mais ainda os pra caras isso. criar guachá 10K ainda. Não. Guachá 20K. Ah, tá. Guachá terapeuta. Agora que me liguei. Ó, tá faltando no mercado. Aí. É verdade, é verdade. Mas acho que esses são os recursos principais mesmo, né? Isso. Agora, fechando a ideia que a gente tava propondo para as pessoas, se você fosse começar hoje, o que teria no seu kit? Agulha 25 por 30, tá? Uma agulhinha 25 por 30. Tô falando ali, lógico que teria outra. Uma mocha bastão, mocha lã, tá? E até uma mocha carvão também. Poderia ter um óleozinho ali um óleo para esquentar, né? Pra gente passar. Luva, lanceta, ventosa de acrílico, algodão e via assim. Alquinho 70. O álcool, né? Fora essa parte de O biossegurança, álcool ok? 70. Isso aí, pra iniciar assim, eu acho que... E você, o que você faria no seu kit inicial? Então, o meu kit inicial, tirando a parte toda de biossegurança, agulha de 18 por 40, mocha lã Gold, né? Que a gente chama, é Gold, mas não é a marca Gold, né? É a mocha dourada, né? Então, agulha 18 por 40, mocha lã, aparelho de eletroacupuntura, que a gente não comentou muito, mas eu gosto muito de utilizar, né? Então, um aparelhinho pequeno de eletroacupuntura, não precisa ser o mais completão. Aparelho de eletroacupuntura e um kit de ventosas, 10 copos. Pra mim, Satisfaz. já dá pra Já dá trabalhar pra legal. resolver. Trabalhar legal. E você, Leandro, o que você faria no seu kit? Cara, eu acho que seria... Acho que não vai mudar muito, né? Agulha 0,25 por 40, mocha lã, mocha em bastão, né? Pra galera que tá iniciando no atendimento domiciliar, é importante ter uma mocha sem cheiro, que não gere tanta fumaça, uma mocha carvão. E em relação à ventosa, eu acho que é mais viável o kitzinho, né? De acrílico com bomba de sucção. Bomba de sucção. Pistolinha, Legal. assim. Sim. Pra não incendiar a casa do paciente. E o seu, o Vinícius? Eu colocaria agulha Gold, agora sim, agulha Gold, Marca. marca. 25, 30, 25, 40. E como kit inicial, essas agulhas seriam as minhas preferidas. E
Pensando em mocha, o bastão hoje indispensável é esse mais largão. Gosto dele, acho que aquece melhor. E as ventosas também. Acho que para começar, acrílico resolve bem o problema. Eu acho que esse já me atenderia. É o que eu mais Seria o uso. kit básico. É o que eu mais utilizo na prática clínica. Não consigo atender se eu não tiver isso daí. Ah, então beleza. Perfeito. Então, pessoal, finalizando mais um episódio aqui dos Agulhadores Cast. Gostou? Curte aí, comenta, compartilha e clique com a gente aí, clica no simpósio. Se quiser doar também pra gente aí, ó, tá vendo? O QR Code aí, ou a chave Pix, tá? Ajuda a gente aí a continuar com esse projeto independente aqui. E sem o quê? Sem rabo preso. Sem rabo preso. Valeu, galera. Até a Tchau, próxima. pessoal. Até o próximo Tchau. episódio. Até.